Olá, muito bom dia para você que acompanha a TV Câmara Caxias, o canal 16 da NET e as redes sociais do Legislativo Caxiense. Iniciamos a sessão ordinária desta terça-feira, a primeira da semana, que marca também a posse pelo período de 30 dias do vereador Renato Oliveira, do PCdoB, na vaga de Cláudio Libardi, do mesmo partido, que pediu licença por motivos particulares por 30 dias. No acordo de lideranças, teremos a presença da Igreja Batista da Comunhão. No grande expediente, utilizam o espaço as vereadoras Sandra Boneto, do Novo, e Daiane Melo, do Partido Liberal. Na ordem do dia, são 6 projetos, entre eles a de discussão única e votação do requerimento de autoria coletiva que requer a realização de homenagem à Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Corona. Os trabalhos de hoje são comandados pelo presidente da Casa, o vereador Lucas Caranhato, do Partido dos Trabalhadores. TV Câmara Caxias, a voz da comunidade. Invocando a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente sessão. Passemos à execução do hino oficial de Caxias do Sul durante o período da Semana de Caxias, conforme disposto na Resolução 255-A, de 4 de julho de 2018. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento número 21/2025, de autoria do vereador Cláudio Libardi, que requer licença do mandato para assumir cargo para tratar de interesses particulares. Só um minutinho. Vamos suspender um pouquinho a sessão. Retomando a sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento de número 21/2025, de autoria do vereador Cláudio Libardi, que requer licença para tratar de interesses particulares. Pois não, presidente. Senhor presidente, o vereador que o presidente subscreve, observando que dispõe o regimento interno desta casa em seu artigo 87, inciso 3º, e a lei orgânica do município de Caxias do Sul em seu artigo 59, inciso 3º, requer licença do mandato de vereador para tratar de interesses particulares. Referida licença
aqui requerida é para período de 30 dias, a contar de 13 de junho de 2025. Caxias do Sul, 13 de junho de 2025, 150 anos da colonização e 135 anos da emancipação política. Assina este documento eletronicamente o vereador Cláudio Libardi Júnior, PCdoB. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Solicito ao vereador Bortola que faça a leitura do ofício número 21 de 2025, convocando o senhor Renato Oliveira, primeiro suplente do PCdoB, para tomar posse. 210, isso. Ofício 210/2025, ao senhor Renato Oliveira, primeiro suplente PCdoB, nesta. Assunto: convocação do primeiro suplente do partido PCdoB, senhor Renato Oliveira. Prezado senhor, considerando o requerimento de pedido de licença do mandato do vereador Cláudio Libardi Júnior para tratar de interesses particulares, conforme REC SD 21/2025 e em observância ao artigo 60 da Lei Orgânica, bem como dos artigos 87 e 88 do Regimento Interno, convocamos Vossa Senhoria, como primeiro suplente do partido PCdoB, a tomar posse no prazo de 15 dias no lugar do aludido titular. Atenciosamente, assina este documento eletronicamente, Lucas Carenato, vereador presidente. Seria isso, presidente. Obrigado. Conforme artigo 60 da Lei Orgânica e artigo 88 do Regimento Interno, convido o senhor Renato Oliveira a apresentar seu diploma eleitoral e sua declaração de bens, bem como a prestar o compromisso da tribuna. Prometo cumprir a lei orgânica do município de Caxias do Sul, defender com autonomia municipal e exercer com honra, lealdade e dedicação o mandato que me foi conferido pelo povo. Muito obrigado. Declaro empossado o vereador Renato Oliveira. Obrigado, vereador Renato. Se somar os anos de Câmara de Vereador dessa bancada aí, faz bastante. Que bom, vereador Renato, brincadeiras à parte, que bom o senhor, nosso amigo, está trabalhando conosco aí nesse período, muito bom mesmo. Informo que nos termos da resolução de mesa 1164/A de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 19ª legislatura, bem como das vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, presidente. Presidente Lucas Carenato, mesa diretora Wagner Petrini, Andressa Marques, Bortola e Andressa Malma. Vereadores da 19ª legislatura, Aldanei Machado, Caleb Garbim, Capitão Ramon, Daiane Melo, Daniel Santos, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Stella Balardim, Iago Morante, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Rose Frigieri, Sandra Boneto, Sandro Fantinel, Tenente Cristiano Becker. No grande expediente de hoje, Sandra Boneto e Daiane Melo. Seria isso, presidente. Informo que a vereadora Sandra Boneto está em representação dessa casa na 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Nux Teatro. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presença. Passemos ao espaço das pequenas comunicações pelo tempo de 1 minuto por vereador inscrito para apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Pedro Rodrigues.
Na pessoa do Peço a palavra, nosso presidente Lucas Carenhato, eu quero agradecer essa casa, agradecer a todos os colegas vereadores e a todos que se fizeram, os parlamentares que se fizeram presente na noite de ontem, na audiência pública que tivemos aqui, um tema muito importante que é sobre a obrigatoriedade da vacinação infantil do Covid-19, aonde tivemos também, quero agradecer a presença de todos, tivemos uma presença expressiva da população, da nossa comunidade aqui nesse plenário. Então, quero dizer que foi tratado de assuntos aqui muito importantes, o qual daremos os encaminhamentos. Quero deixar aqui, então, o meu voto de agradecimento. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Pedro. Com a palavra, vereador Eloy Frisso. Senhor presidente, rapidamente, saudar o retorno do vereador Aldonei, com saúde, que bom. Saudar o retorno à casa do meu querido companheiro de muitas jornadas, vereador Renato Oliveira. Agora já somos 2, né, com 7 mandatos. Você teria até a vantagem de ter sido titular por 6, né? Então, agora fiquei... A honra é sua agora, do sua, né? Quero saudar também e cumprimentar a administração municipal pela ação fantástica do final de semana na área da saúde. Acho que era isso que nós estávamos aguardando, né? Com a presença do prefeito, do vice-prefeito, nosso vereador presidente da Comissão de Saúde. Então, é assim que tem que agir de fato o executivo. Acho que todos que viram compreenderam isso. E, por último, lamentavelmente, registrar e pediria, senhor presidente, se já não foi feito, um voto coletivo de toda a casa, pela passagem do querido amigo também, e grande vereador dessa casa, marcou época nessa casa, grande advogado criminalista em Caxias do Sul, José Regis de Carvalho Prestes. Morreu ontem, foi enterrado, estive lá no seu velório, cumprimentando sua família. Ele é, vereador Renato, de uma geração que marcou época, né? Que é a geração que nós substituímos a partir de 1983, de grandes vereadores como Ovidio Deitos, Remo Marcucci, Benfica, outros tantos, né? Ovidio Deitos, né? Já falei. Então, são vereadores que marcaram época nessa cidade que nós tivemos a honra de substituir. Então, fica o registro aqui, pedindo a Vossa Senhoria um encaminhamento, então, de um voto de pesar coletivo de toda a casa. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eloy Frisso. Logicamente, enquanto mesa, vamos fazer sim, encaminhar esse voto coletivo do ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Regis Prestes, né? Nossa solidariedade à Vanusa, à Verusca e a Valesca, que são filhas, né? A esposa, enfim, a Serenia, a esposa, um vereador que deixou marca nessa casa e na nossa sociedade. Com a palavra, vereador Cristiano Becker. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quem está aqui no nosso plenário, né, quem está nos assistindo pelas redes sociais, né, eu gostaria de fazer um voto de pesar hoje pela passagem da senhora Maria José Taimin Dil, mãe, nesse último domingo, né, mãe do nosso colega correligionário Lucas Dil, né, então meus sentimentos à família Lucas, né, e que Deus a receba e acolha com braços abertos, né. E também quero parabenizar a ação da saúde nesse último domingo, Peço a palavra. né, nesse último final de semana, do prefeito municipal, da nossa saúde. Caxias diz sim à saúde, então, né. Infelizmente muitas pessoas faltaram, né, que foi marcado dentro daquela semana ali, né, acabaram não se fazendo presentes nesse mutirão da saúde, mas quero parabenizar o prefeito. 7.000 vacinas, né? Então quero parabenizar o prefeito Adiló pela ação, o secretário de saúde, né? 7.000 vacinas, tiveram mais consultas, mais outras tantas ações que a saúde oportunizou para nós. E saudar, por óbvio, né, o nosso colega, amigo Renato Oliveira, ao qual eu conheço há muitos anos, né? Enquanto fui bombeiro, eu já vi o Renato Oliveira atuando lá na região do Fátima, socorrendo e ajudando aquelas pessoas que necessitavam, tá? Então seja muito bem-vindo, colega, né? E estaremos aqui de braços abertos para acolher o senhor e trabalhar junto por
nossa Caxias melhor. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Cristiano. Com a palavra, vereador Daniel Santos. Bom dia, presidente, mesa diretora, colegas, quem nos assiste de casa. Hoje eu quero dar os parabéns ao vereador Pedro Rodrigues, que estava aqui até agora, pela condução da audiência pública de ontem e pela qualidade dos profissionais que ele trouxe e qualidade de informação. Não se trata de ideologia, nem de posicionamento, nem de achismo. Ontem se apresentaram dados e informações sobre o risco da vacina para crianças. Então, ontem foi muito esclarecedor para muitas pessoas, com a base de informações. Meus parabéns também hoje vai para o vereador Bortola, pelo empenho, vereador, que o senhor teve com o Luca. Peço a palavra, que graças ao seu presidente. empenho, mas você foi quem abraçou, se dedicou e ele conseguiu chegar no número que precisava para fazer o transplante dele. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Daniel. Com a palavra, vereador Andressa Marques. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, gostaria de fazer 2 votos, senhor presidente. Primeiro, para o torneio que eu tive a oportunidade de jogar nesse domingo, então, depois de um ano sem competir no futsal, tive a oportunidade de jogar na quadra Castelinho Esportes, então agradecer e parabenizar a quadra pela organização do 2º torneio de futsal feminino. Era o meu time chamado Apolo Futsal Feminino, mais 10 times. Então ali nós mostramos, né, foi possível verificar um pouco da qualidade que nós temos meninas que jogam aqui na nossa cidade. Meu time ficou em 3º lugar, mas foi um momento importante de descontração, de esporte, enfim, e é tudo aquilo que a gente sempre defende para a sociedade, mas também para as mulheres, falando da nossa emancipação. E não podia deixar de saudar o nosso vereador Renato Oliveira. Peço a palavra, presidente. O PCdoB teve 3 candidatos nas eleições, foi eu, o vereador Libardi e o vereador Renato. Nós consideramos que a nossa bancada tem 3 vereadores e o vereador Renato nos representou aqui por muitos anos, muito bem, né? Nós tivemos mudanças na nossa bancada, mas o vereador Renato sempre se manteve. Então, dizer que ele representa muito bem o nosso partido e é uma honra para mim estar aqui hoje como vereador ao lado do nosso querido colega Renato Oliveira. Então, te saudar, Renato, e dizer que tu pode contar comigo nesse período que tu vai permanecer aqui nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Caleb Garbim. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, população caxiense que nos assiste, aqueles que também estão aqui conosco no plenário. Presidente, hoje eu quero fazer um voto de falecimento, né, um voto de pesar à família da senhora Eradi Maria Bertoluz. A senhora Eradi faleceu na última semana com 82 anos de idade. E por que a dona Eradi, além de toda a sua trajetória, né, com a sua família, na nossa cidade é tão importante? Durante o período das enchentes no ano passado, a dona Eradi, ela era vizinha da igreja Biuã, ali no bairro Floresta, nas proximidades, e sabendo que estava sendo feito aqueles atos de voluntariedade ali, né, durante o período das enchentes, ela ficou conosco até o último instante. Ia por muitas vezes no período da tarde, né, acompanhar outras senhoras também da sua idade semelhante, e inclusive em razão também da permanência dela e outras senhoras, nós inclusive montamos um grupo que era o grupo das voluntárias sêniores, né, acima de 65, 70 anos. Então, a dona Eradi partiu essa última semana com 82 anos, era carinhosamente chamado de vozinha durante essas enchentes, ali durante o período que teve conosco. Então, fica aqui registrado nossos pêsames, nossa solidariedade e o desejo que Deus abençoe e console a toda a família da dona Eradi. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, vereador Rafael Bueno. Agradece e abre mão. Com a palavra, vereador Edson da Rosa. A palavra. Eu tinha pedido a palavra. Senhor presidente, nobres pares, bom dia a todos, a quem nos assiste. Primeiro, vereador Renato Oliveira, seja bem-vindo. Vossa Excelência é um amigo que eu considero um homem de confiança e de palavra. O senhor sabe disso, já lhe disse isso. Parabéns por estar aqui conosco. Senhor presidente, eu queria fazer um voto de congratulação, de satisfação e que me enche de esperança a uma menina chamada Luísa Gabriela Schuster. Parece bobagem, mas nos enche de esperança porque ela tem 20 anos e um dia eu estou chegando no meu carro e tem um bilhetinho dizendo: bati no seu carro, o meu número é tal, pode entrar em contato comigo se tiver alguma coisa a fazer no carro, é só entrar em contato comigo. Entrei em contato com ela, falamos por telefone, marcamos o local para nos encontrar ali numa empresa que faz o serviço de martelinho e tal.
ela estava lá no horário que marcamos, não pelo pagamento nem nada, mas pela responsabilidade que teve. Teve lá, pagou, sabe? O ato dela ético foi maior do que qualquer valor financeiro. Então, nesse sentido, eu queria fazer uma saudação a essa menina, que eu não a conhecia, tem 20 anos, e a família. A família ensinou bem. Então, voto para ela nesse sentido de que, olha, nos enche de esperança uma menina de 20 anos fazer um negócio desse, deixar o telefone de contato para que nós pudéssemos entrar em contato com ela. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Edson. Com a palavra, vereador Fantinel. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas. Eu queria aqui também saudar o retorno do vereador Renato, meu amigo, pessoa bacana, Peço a palavra, que eu presidente. aprendi a respeitar muito nessa casa. Seja bem-vindo. Queria também saudar o retorno do meu colega Aldonei, aí, com saúde, né, da Comissão da Agricultura. E queria parabenizar o vereador Pedro, né, e o Rafael, nosso vereador Rafael da Saúde, pela excelente audiência pública de ontem, que pelo menos o tempo que eu pude permanecer foi muito bem administrado, nos trouxe bastante informações importantes, né? De uma forma tranquila, uma forma como é e como deve ser o debate, né? Então, queria deixar aqui registrado que parabenizo, então, a excelente proposição do vereador Pedro e do vereador Rafael, então, na audiência de ontem. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fantinel. Com a palavra, a vereadora Marisol. Muito obrigada. Bom dia a todos que nos acompanham aqui de casa, colegas vereadores. Sejam bem-vindos aí de volta, né, desses dias para tratar da saúde, meu colega de bancada, vereador Aldonei. Vereador Renato, sempre lhe falo isso, né, mas repito aqui publicamente, ter o senhor aqui conosco é sempre uma grande alegria. Mas quero fazer aqui um voto de congratulações para uma amiga querida, artista plástica, Jaque Pauletti, que hoje abre a exposição das Artérias ao Mangue. É uma exposição que marca mais um importante momento, um importante capítulo da trajetória artística da Jaque. Lá na Galeria de Arte da UX, né, no campus sede, a gente tem certeza absoluta de que a forma como a Jaque consegue trabalhar a questão da arte, da natureza, da emoção é absolutamente inspiradora. Quem passar por lá vai sair tocado, vai sair diferente. Então, Jaque, parabéns, o nosso voto de congratulações por mais esse momento importante na tua trajetória e na tua vida. Muito obrigada pela tua arte, pela tua amizade, pelo teu carinho. Com a palavra, vereador Iago Morandi. Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas. Hoje podem notar que choveu. Eu vou fazer um elogio ao prefeito e ao vice. Gostaria de parabenizar pelo mutirão da saúde ali. É muito importante, eu acredito que tinha gente esperando há 2 anos, né, para fazer cirurgia e conseguiram fazer, né? Então aqui, parabéns aos vereadores que sempre cobram. Eu sempre digo que oposição forte é um governo forte. Parabéns ao Rafael Bueno também pela Comissão de Saúde, também sempre ativa ali, nos ajudando, nos auxiliando, todos os vereadores que cobram. Parabéns ao secretário Geraldo, Nespo, Lodiló e todos os hospitais envolvidos. E também saudar a presença do vereador agora Renato aqui, quando assumi quando suplente aqui, me ajudou, sempre foi muito tranquilo, né, quando eu estava aqui dentro. Então, parabéns e seja bem-vindo a essa casa. Seria isso. Obrigado, vereador Iago. Com a palavra, a vereadora Aldonei. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas, pessoal que está aqui na plateia hoje, comunidade caxiense. Hoje eu queria agradecer em especial aos colegas que mandaram mensagem nesses dias aí que eu estava afastado, pedindo como é que estava a situação. Então, agradeço a vocês pelo carinho, né? E também quero parabenizar a equipe da UBS lá do Diamantino, doutor Augusto Martini, as enfermeiras, profissionais, pessoal da saúde. Olha, fiz todo o tratamento, comecei por lá, fiz todo o tratamento na UBS, foi encaminhado pelo DRAC, fiz todos os exames. Olha, parabéns, o SUS realmente ajuda, foi fundamental, fiz todo o tratamento. Então, quero parabenizar os profissionais aí da secretaria. E, claro, seja bem-vindo, colega Renato, seja bem-vindo a essa casa, com certeza tem muito a nos ensinar. Então, forte abraço e obrigado a todos pelas mensagens. Obrigado, vereador Aldonei. Com a palavra, a vereadora Estela. Muito
Muito obrigado, senhor presidente. Acho que está um pouco alto o meu microfone. Eu gostaria de, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, lhe dar as boas-vindas, vereador Renato. Foi uma honra a legislatura passada aprender a dar os primeiros passos como vereadora, tendo você ao lado das nossas lutas, das nossas conquistas, das nossas pautas, sempre defendendo os mesmos valores, com a mesma vontade e dedicação durante todos os anos que esteve nessa casa e com toda certeza agora nesse período que estará junto conosco. Então quero lhe parabenizar por esse momento e lhe agradecer por todo o apoio, por toda a força que sempre teve nas lutas que lutamos em conjunto. Então seja bem-vindo, conte conosco e vamos juntos. Uma oposição forte, um governo forte, então, vereador Iago. Estela, encerradas pequenas comunicações. Com a anuência dos líderes, essas... Se pudesse, tinha pedido a palavra, não sei se... Por favor, vereador Renato, desculpe. Eu que peço desculpa, porque eu acho que eu não tinha falado no microfone, presidente. Então, quero agradecer aqui, primeiro, o vereador Lucas, né, a mesa diretora, e dizer que... agradecer as palavras dos colegas, né, e pela recepção, né, e que estamos aqui para somar, né? Estamos aqui para somar, quero auxiliar esses 30 dias que estiver aqui, porque somando que a gente chega lá no fim, quando a gente vê o vereador Iago aqui elogiando o governo, isso já é bom sinal que o governo fez alguma coisa. Não é que, porque isso quando faz alguma coisa, eu digo que eu vou vir aqui para votar o que for que o governo vir favorável ao povo, estarei votando favorável, o que for que a nossa bancada achar que é contra, vamos votar contra. E quero me somar, vereador Eloy, o Regis Prestes, né? O Regis Prestes que eu conheci muito lá no bairro Fátima, né? Que a gente perdeu esse grande presidente da casa, aquele cara que fez aquele projeto de lei que obrigatoriamente a prefeitura tinha que ligar a água do povo mesmo no final de semana. Projeto de lei do vereador Regis Prestes que se tornou lei na nossa cidade, né? Então, o Regis, que eu conheci bastante, abracei a família ontem lá no velório. Então, quero desejar aqui um bom trabalho a todos e quero me somar. Como eu disse, que sei que essa casa já vem fazendo um belo trabalho. Muito obrigado. Obrigado, vereador Renato. Encerradas as pequenas comunicações. Com a anuência dos líderes, essa sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para a manifestação de representante da Igreja Batista da Comunhão. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício 630/2025. Pois não, presidente, as vereadoras e os vereadores que o presente subscrevem, observadas as disposições regimentais, solicitam o espaço de acordo de lideranças da sessão do dia 17 de junho para a representante da Igreja Batista da Comunhão, atualmente presidido por Davi Sherdin Santos, que fará uso da palavra em alusão aos 31 anos da entidade e também destacar os trabalhos realizados na cidade de Caxias do Sul. Atenciosamente assinam este documento eletronicamente os vereadores Aldonei Machado, Alexandre Prestes Bortoluz, Andrés Campanher Marques, Caleb Becker Garbim, Edson da Rosa, Iago Stock Morandi, Rafael Malcoa Bueno, Sandra Boneto, Tenente Cristiano Becker e Wagner Petrini. Seria isso, presidente. Obrigado. Solicito ao vereador Aldonei Machado que acompanhe o senhor Davi Sherdin Santos, presidente da Igreja Batista da Comunhão, até a tribuna para a manifestação pelo tempo de 5 minutos. Em nome da Igreja Batista da Comunhão, filiada à Convenção Batista Brasileira, eu cumprimento o ilustre presidente desta Casa Legislativa e aos representantes do povo caxiense, também aos membros da Igreja Batista da Comunhão e aos que estão em casa acompanhando e aos demais aqui no plenário. Nós ficamos agradecidos por este espaço de fala, o qual usamos com muita honra para marcarmos a passagem de 31 anos de nossa comunidade de discípulos de Cristo aqui em Caxias do Sul. A denominação batista existe desde 1612, originada na Inglaterra, a partir de onde se expandiu, levando o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo todo. Hoje o número de batistas ultrapassa os 100 milhões no mundo todo,
E a nossa denominação tem esse impacto global a partir do cuidado com a sua própria localidade, olhando para as demandas, para a necessidade do ser humano, em todas as suas necessidades. O evangelho todo para o homem todo, para o ser humano todo, levando o amor de Deus em sua totalidade. Compartilhando, sobretudo, a vida de Jesus Cristo, que resgata a dignidade humana, cujo fundamento é a imagem e semelhança que o Criador nos legou. Eventualmente, projetos da denominação batista são vistos no Fantástico, no Jornal Nacional, em programas de diversas emissoras, porque procuramos ser relevantes, de fato, chegando para ajudar, para atender, para estender as mãos, na enchente que todos nós aqui nos somamos para ajudar. Nós levamos algumas toneladas de doações, levamos também a nossa vida, limpando casa, tirando barro, sobretudo acolhendo, ouvindo, orando, repartindo a palavra de Deus. Ontem estivemos com o prefeito Adiló, nos colocando à disposição da cidade para somarmos em projetos de resgate de vidas e da dignidade humana. E da mesma forma, vereadores, nos colocamos aqui disponíveis aos senhores e senhoras que conhecem bem cada canto da nossa cidade, a sua necessidade. Como batistas, nós cremos que a Igreja de Jesus não está aqui para disputar espaços de poder político, sobretudo partidário, mas para chegar com poder nos espaços onde o poder público não pode. E nesse sentido, contem conosco. Por fim, eu peço a permissão de todos para ler um texto da palavra de Deus, registrado no Salmo de número 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós reconhecemos o importante trabalho que as senhoras e os senhores têm em benefício de nossa cidade. E justamente por isso, os encorajamos, as encorajamos a direcionarem seus corações e mentes para Cristo, o Senhor, no qual nenhum trabalho é em vão. Muito obrigado. Obrigado. Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação, requerimento número 66/2025, de autoria coletiva, que requer a realização de homenagem à Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Corona. Com a palavra um dos autores para a leitura do requerimento. Requerimento número 66/2025. Homenagem a entidades, associações e empresas do município. Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Corona. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. O vereador que subscreve nos termos regimentais vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência a realização de uma homenagem à Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Corona, em reconhecimento aos seus 25 anos de fundação, comemorados em 26 de março de 2025. A solenidade está proposta para o dia 16 de julho de 2025, no plenário desta Câmara Municipal, durante a sessão ordinária, conforme artigo 176, inciso 6º do Regimento Interno dessa Casa. Exposição de motivos. Inaugurada em 26 de março de 2000, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Corona, localizada na Avenida Cabo Machado Severo, número 810, no bairro Santa Corona, é uma instituição de ensino de grande relevância para o município de Caxias do Sul. Com uma equipe dedicada de educadores, a escola oferece educação de excelência, pautada em valores como respeito, responsabilidade e cidadania. Sua atuação tem sido essencial na formação de crianças e adolescentes, contribuindo significativamente para o desenvolvimento social e educacional da comunidade local. A escola se destaca pelo comprometimento com o aprendizado, pela infraestrutura bem mantida e pelos projetos extracurriculares, que fortalecem o vínculo entre escola, famílias e a comunidade em geral. Além disso, proporciona um ambiente acolhedor e seguro, tornando-se referência em boas práticas educacionais no município. A Escola Santa Corona é, sem dúvida, motivo de orgulho para o bairro Santa Corona e para toda Caxias do Sul. Seu trabalho vai além da sala de aula, promovendo inclusão, cultura e cidadania. Reconhecer essa trajetória é valorizar uma educação pública e a dedicação de todos os profissionais envolvidos nesse trabalho diário de transformação.
Diante disso, solicito o deferimento desse requerimento e a realização da referida homenagem em sessão solene no dia 16 de julho de 2025, no plenário da Câmara Municipal. Nestes termos, pede deferimento. Caxias do Sul, 11 de junho de 2025, 150 anos da colonização e 135 da emancipação política. Assinam eletronicamente esse documento os vereadores: Cláudio Libardi Júnior, do PCdoB, vereadora Aldonei Machado, do PSDB, vereadora Andressa Marques, do PCdoB, vereadora Andressa Malman, do PDT, Estela Baladim, do PT, Rose Frigeiro, do PT, Sandra Boneto, do Novo e Tenente Cristiano Becker, do PRD. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, presidente. Vereadora Andressa Malman vota sim. Vereador Caleb, como vota? Vereador Caleb Garbim vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Requerimento 66/2025 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com ausência da vereadora Rose Frigeiro e representação da vereadora Sandra Boneto. Em primeira discussão, o projeto de decreto legislativo número 5/2025, contido no processo 108/2025, de autoria coletiva, que concede o título de cidadão caxiense à senhora Silvana Toassa. Relatora, a vereadora Estela Balardim. Com a palavra, a relatora, para a leitura do parecer. Referente ao processo número 180/2025, projeto de decreto legislativo número 5/2025, Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, parecer número 150/2025 pela legalidade. Pela legalidade do projeto de decreto legislativo número 5/2025, contido no processo número 108/2025. O presente projeto de decreto legislativo é de autoria coletiva e objetiva conceder o título de cidadã caxiense à senhora Silvana Toassa. A matéria encontra previsão na Lei Orgânica Municipal, artigo 62, inciso 19, que dispõe ser de competência privativa da Câmara Municipal a concessão de título de cidadão caxiense mediante propositura de decreto legislativo. Ainda nesse sentido, o artigo 142, inciso 4 do Regimento Interno determina que o projeto de decreto legislativo é a proposição destinada à deliberação do plenário sobre a matéria de caráter político-administrativo de efeitos externos, constituindo-se como tal a concessão de títulos honoríficos e outras honrarias. A iniciativa de decreto legislativo, conforme regulamento o regimento interno, no artigo 144, caberá a qualquer vereador, bancada ou comissão, salvo disposição em contrário. Completam os requisitos necessários na iniciativa do projeto de decreto legislativo que concede títulos honoríficos os previstos no regimento interno, artigo 214, parágrafo único, que exige a subscrição de 1/3 dos membros da Câmara Municipal e o acompanhamento de circunstanciada biografia da pessoa que se deseja homenagear. Ainda, o decreto legislativo número 362/A, de 23 de fevereiro de 2017, em seu artigo 29-A, aduz que caberá ao autor da proposição fornecer documentos que comprovem que o fato de o homenageado não ter sido condenado nas hipóteses previstas no inciso 1 e 2 deste artigo, relativos ao seu estado de origem. Encerrando, cabe a ressalva de que esta matéria exige quórum da maioria qualificada, ou seja, o voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal para sua aprovação.
consoante dispõe artigo 62, 19 da Lei Orgânica do Município. Faz o exposto essa comissão por seus integrantes, com base nos dispositivos legais citados, opina pela legalidade do projeto de decreto legislativo ora proposto, cabendo ao plenário avaliar o merecimento de tal homenagem. Salvo melhor juízo, este é o parecer. Caxias do Sul, 7 de maio de 2025, 150 anos da colonização e 135 anos da emancipação política. Assinam esse parecer vereador Daniel Santos, vereador Alexandre Bortoluz, vereador Cláudio Libardi e vereadora Estela Balardim da Silva. Obrigado, vereador. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei 103/2025, contido no processo 121/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a retirada do município de Caxias do Sul do consórcio intermunicipal de desenvolvimento sustentável da Serra Gaúcha (CISGA) e revoga a lei número 8.706, de 1º de outubro de ordem, senhor presidente. 2021. Relator, vereador Eloy Frisso, porém, esse projeto está prejudicado em razão do protocolo de emenda. Pois não, vereadora Estela? Eu ia solicitar o adiamento, mas... Sim, isso aí. Está prejudicado em razão de emenda que foi protocolada. Em primeira discussão, o projeto de decreto legislativo número 10/2025, contido no processo 150/2025, de autoria coletiva, que concede o título de cidadão caxiense ao senhor Celso Schorpf, e reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados ao município e à comunidade caxiense. Relator, vereador Daniel Santos. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Referente ao processo número 150 de 2025, projeto de decreto legislativo número 10 de 2025, Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Parecer número 220 de 2025. Pela legalidade do projeto de decreto legislativo número 10 de 2025, contido no processo número 150 de 2025. O presente projeto de decreto legislativo é de autoria coletiva e objetiva conceder o título de cidadão caxiense ao senhor Celso Schorpf. A matéria encontra previsão na Lei Orgânica Municipal, artigo número 62, inciso 19, que dispõe ser de competência privativa da Câmara Municipal e concessão de título cidadão caxiense, mediante a propositura de decreto legislativo. Ainda neste sentido, o artigo 142, inciso 4º do Regimento Interno determina que o projeto de decreto legislativo é a proposição destinada à deliberação do plenário sobre matérias de caráter político-administrativo, de efeitos externos, constituindo-se como tal a concessão de títulos honoríficos ou outras honrarias. A iniciativa de decreto legislativo, conforme o regulamento ou regimento interno, no artigo 144, caberá a qualquer vereador, bancada ou comissão, salvo disposição em contrário. Completam os requisitos necessários na iniciativa de projetos de decreto legislativo que concede títulos honoríficos os previstos no regimento interno, no artigo 214, parágrafo único, que exige a subscrição de 1/3 dos membros da Câmara e o acompanhamento circunstanciada biografia da pessoa que se deseja homenagear. Ainda, o Decreto Legislativo número 362/A, de 23 de fevereiro de 2017, em seu artigo 29, inciso 2º, induz que caberá ao autor da proposição fornecer documentos que comprovem que o fato de o homenageado não ter sido condenado nas hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 deste artigo, relativos ao seu estado de origem. Encerrando, cabe a ressalva de que esta matéria exige quórum de maioria qualificada, ou seja, o voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal para sua aprovação, consoante dispõe o artigo 62, 19 da Lei Orgânica do Município.
Face ao exposto, esta comissão, por seus integrantes, com base nos dispositivos legais citados, opina pela legalidade do projeto de decreto legislativo, ora proposto, cabendo ao plenário avaliar o merecimento de tal homenagem. Salvo melhor juízo, este é o parecer. Caxias do Sul, 4 de junho de 2025, 150 anos da colonização, 135 anos da emancipação política. Assina esse documento eletrônico Daniel Santos, presidente da CCJ, Alexandre Bortoluz e Estela Balardim. Obrigado, vereador Daniel. Em primeira discussão, com a palavra, vereador Cristiano Becker. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, muito sucintamente, apesar do título ser algo de grande relevância, eu venho, nesse momento, pedir, então eu peço o voto e o apoio de todos os colegas vereadores para aprovarmos a concessão do título de cidadão caxiense ao senhor Celso Scherff. Trata-se de uma homenagem mais do que merecida a um homem que dedicou décadas de sua vida ao serviço público, à advocacia e à formação acadêmica em nossa cidade. Celso Scherff é uma referência ética, profissional e humana. Sua contribuição para o desenvolvimento institucional de Caxias do Sul é inegável, e seu legado se estende por diversas gerações de profissionais que foram por ele formados e inspirados. Reconhecer sua trajetória com esse título, nobres colegas, é reconhecer também os valores que queremos fortalecer em nossa sociedade. Compromisso, integridade e dedicação ao bem comum aos seus 84 anos de vida. Então, nobres colegas, eu conto com o apoio de todos para que aprovemos juntos esta justa e merecida homenagem ao professor Celso Scherff. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Cristiano Becker. Encerrada a primeira discussão. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar 7 de 2025, contido no processo 58/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos e da nova redação ao anexo 1º da Lei Complementar 409, de 27 de março de 2012, que define o sistema de classificação de cargos de provimento efetivo da administração direta do Poder Executivo Municipal. Estabelece plano de pagamento e dá outras providências. Relator vereador Eloy Frisso, com a palavra o relator. Pois não, senhor presidente, já tive a oportunidade de fazer a leitura do relato. Nesse sentido, solicito a vossa senhoria a dispensa da leitura novamente. Era isso. Dispensa aceita. Em discussão. Encerrada a discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim. Muito obrigado, vereador presidente Lucas. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras. É um importante projeto, são importantes alterações as que estão sendo votadas hoje na 409, mas é importante a gente pontuar que as alterações da 409 são propostas de campanha do atual governo, do governo Adiló. Estava no material de campanha, e eu quero pedir a licença aqui para ler, que manter o diálogo contínuo com a categoria era uma das propostas que estava ali em destaque, e corrigir os efeitos da Lei 409. O projeto de lei já está pronto para ser enviado à Câmara de Vereadores em janeiro de 2025. Então, a gente está votando essas alterações necessárias, importantes, com certo atraso, tendo em vista que o diálogo com a categoria, tendo em vista que as alterações da 409 já estavam prontas, inclusive na época de campanha, para ser enviadas em janeiro já para esta casa, dito pelo governo Adiló. Mas, mesmo assim, é importante nós ressaltarmos uma proposição que ainda não foi alterada, que equipara salário igual para quem presta serviço igual. Então, há diversas outras questões que devem ser corrigidas, que já foram conversadas com os servidores municipais. Devido a essa questão, o funcionalismo público aqui na nossa cidade já entrou em estado de greve. Então, a gente vota hoje um projeto muito importante, mas que precisa ser complementado.
que precisa vir com todas as alterações que foram combinadas com essa gestão, que foram apresentadas pelos funcionários públicos e que foram prometidas em campanha. Então, quero reforçar mais uma vez que aqui a gente não está cobrando algo que está de forma abstrata, mas a gente está cobrando algo que estava em material de campanha, que estava nas promessas, que estava sendo dito à população. E é muito importante a gente sempre pensar que quando a gente trata do funcionalismo público, quando a gente fala dos servidores públicos, a gente está falando de todas as áreas que nós, inclusive, atuamos. Quando a gente cobra questões na SEMA, questões nas obras, questões na saúde, questões na educação. Por consequência, quem estará fazendo aquele serviço será um servidor público. Então, ter os nossos servidores públicos ouvidos, valorizados, é extremamente importante. Ressalto aqui que nosso município já entrou em estado de greve. A gente não pode correr o risco disso acontecer de novo. Então, não poderia deixar de pontuar que as alterações propostas agora na 409 são importantes, mas que precisam vir mais alterações essas que já foram dialogadas com a categoria e que são importantes, inclusive, para a equiparação de salários dentro do funcionalismo público. Muito obrigado. Uma parte, vereador Daniel. Vereador, realmente, então assim, eu acho que desde 2012, se não me engano, né, vereador Friso, que está essa pauta para ser trazida para cá, para ser resolvida. Então, os parabéns ao prefeito Adiló, que por mais que tenha demorado de janeiro até agora, mandou e está sendo votado e está sendo colocado em prática, né? E a gente sabe que seja em âmbito municipal, estadual e federal, muitas coisas que são prestadas em campanha, muitas vezes não conseguem ser aplicadas no momento, naquilo como foi proposto. Mas, nesse caso, o prefeito está colocando em prática e mérito dele e do governo. Obrigado. Muito obrigado, vereador Daniel. De fato, vou aproveitar e me somar a essa parabenização, porque são mudanças necessárias, mudanças importantes, mudanças que são bem quistas pela categoria. Então, sim, por mais que faltem algumas alterações, é um projeto importante que estamos votando e é um projeto que vem para contribuir ainda mais com o funcionalismo público. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Estela. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, nobres colegas, só para trazer uma informação, eu até dialoguei no sábado com a presidente do sindicato. Esse projeto ainda não é o projeto completo com as discussões realizadas entre a prefeitura, os servidores, enfim. São poucas alterações que estão sendo propostas nesse projeto, né? Só para trazer para os colegas que o projeto, de fato, que corrige a 409, não é esse que nós estamos votando agora. Esse é uma outra discussão da 409, vai vir no mês de julho. Então, só para trazer a informação, porque também quando eu vi a primeira vez na pauta semana passada, eu fui atrás de informações e fui ler o projeto para verificar se de fato era aquilo que nós esperávamos e ainda não é. Então, só para trazer a informação para os colegas que tudo indica que é para vir para votação no mês de julho. Então, o que nós estamos votando hoje não é essa palavra, presidente, a correção da 409 conforme tinha sido combinado ainda. Obrigado, vereadora Andressa. Com a palavra, a vereadora Rafael Bueno. Obrigado, presidente. Primeiro, eu quero saudar meu colega, vereador Renato Oliveira, que desde que eu me conheço por gente, ele está aqui na Câmara. Ele e o Friso, né? Nós temos dois museus, um do lado do outro aqui. Duas lendas vivas aqui. Eu nem tinha nascido e ele já estava aqui na Câmara. Estou no meu 4º mandato e os dois estão aqui. Que bom, experiência. Dois sobreviventes. Mas, vereadora Andressa, que bom que a senhora leu o projeto, né, e pôde interpretar para deixar claro que daqui a pouco podia causar até um embaralhamento, né, na cabeça dos servidores que, quando escutam o projeto 409. E eu acho que é bem pelo contrário, né, do que foi falado aqui. E eu sou testemunha disso. Quando o projeto e o sindicato comemorou que o projeto estaria sendo elaborado e o prefeito iria protocolar, algumas outras categorias dentro dos servidores, né, que não estavam sendo contempladas, pediram para esperar o projeto amadurecer. E o prefeito tem reunido os vereadores. Nós, enquanto vereadores da base, nós temos conversado quase toda segunda-feira, principalmente o ponto principal é esse projeto, pelo impacto econômico na folha de pagamento
que vai ter também nas contas públicas para diversas outras questões de manutenção da nossa cidade. Junto a isso, a questão do caso Manha Bosco. Então, pelo que eu vi, vereador Daniel Santos, o que tem sido esse projeto 409, quando ela vier aqui para a Câmara para ser votado, o grande projeto, é uma grande construção coletiva com os servidores, para não deixar ninguém de fora. Para não deixar ninguém de fora, para que a gente possa contemplar ao máximo as categorias que foram esquecidas. E que se chegou a esse ponto agora, é porque não teve valorização no passado, que criaram 4, 5 categorias dentro de uma mesma categoria. Então, acho que quando vier esse projeto é porque vai ser bem elaborado com todos os demais. Sua parte, vereador. Vereador Rafael, o vereador Andressa já esclareou, né? De fato, esse projeto aqui é apenas uma adequação para a questão dos concursos públicos, né? Permitindo a prova discursiva, né? O que é um avanço do ponto de vista da qualificação dos servidores que eventualmente venham prestar serviço para o município. E, de fato, a 409 vai dar ainda muito pano para manga. Muito pano para manga. É um compromisso político do prefeito, e a gente entende, mas com implicações que a gente tem que se antenar muito, né? Do ponto de vista do serviço público como um todo, não só da questão orçamentária, mas no fundo de previdência dos servidores, tem impacto grandioso no fundo de previdência. Então, de fato, foi uma questão polêmica, ainda está sendo, vereador Rafael, ainda está sendo, mas é um compromisso político, isso eu reconheço, de parte do prefeito, e que ele está tentando cumprir, né? Houve o acordo agora com o sindicato, vamos aguardar, né, que esse projeto chegue à casa, então, para que a gente possa clarear bem, né, todos os impactos que vão acontecer a partir da aprovação desse projeto. Obrigado, vereador Rafael. Obrigado, vereador Frisso, e é justamente isso que o senhor fala. Por exemplo, a pessoa passava no concurso de intérprete de Libras, passava no concurso escrito, mas não sabia nada de intérprete de Libras. Então, daqui a pouco, tu tinha só uma pessoa ali ocupando um espaço. Então, essa lei, para deixar claro, e parabéns, vereadora Andressa Marques, porque a senhora conseguiu interpretar, ele fala justamente sobre a questão de fazer um teste, né, nas pessoas que fazem um concurso, para não deixar uma pessoa lá que depois tem que rodar em estágio probatório por não saber fazer as coisas. Então, e os demais concursos, a gente tem que parabenizar essa nova modalidade de concurso que está sendo realizada, de fazer entrevista com as pessoas, de poder ter, né, um conhecimento abrangente da questão pública, porque às vezes não é só a capacidade intelectual no assunto que foi designado para o cargo, mas também entender a importância que atrás e à frente da pessoa sempre tem o poder público, o cidadão, né, as questões no todo. Então, esse projeto é só simplificar a questão do concurso, e eu espero, presidente, o senhor, enquanto servidor público também, que possa estar participando dessas reuniões, né, da 409, da elaboração, junto com as secretarias municipais, representando o Poder Legislativo, para quando vier aqui à Câmara, a gente possa ter maior sintonia e harmonia na aprovação desse projeto. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Encerrada a discussão, em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, presidente. Vereador Daniel Santos vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Rafael Bueno vota sim. Vereador Eloy Frisso vota sim. Andressa Malman vota sim. Andressa Voto sim, Malman senhor vota presidente. sim. Andressa Marques vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei complementar número 7/2025 foi aprovado por unanimidade, com ausência do vereador Juliano Valim, da vereadora Marisol Santos, da vereadora Rose Frigeri e representação da vereadora Sandra Boneto. Vereador Rafael Bueno, só respondendo, acho pertinente a sua proposição aqui da Câmara participar dessa Constituição, da proposta da 409, e considerando, inclusive, a importância que o serviço público tem. Eu estou aguardando uma reunião com o prefeito, solicitei faz alguns dias,
Fico aguardando. Lembrando aos colegas vereadores que nós seguimos com o prenúncio do problema anunciado de ficarmos sem um contador ou uma contadora. Aguardamos a conversa com o prefeito para resolver essa situação, sob pena de nós termos uma situação complexa para o Poder Legislativo, considerando a importância que esse cargo tem para a liberação de questões básicas e andamento básicos. Eu aguardo que o prefeito responda à solicitação do chefe do Poder Legislativo. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número 9, 2025, contido no processo 114, 2025, de autoria do Poder Executivo, que acresce e altera dispositivos da lei complementar número 701, de 30 de setembro de 2022, que institui o Código Tributário do município. Relator, vereador Eloy Friso, com a palavra o relator. Da mesma forma que o anterior, senhor presidente, já fiz a leitura do parecer e solicito a dispensa da mesma. Era isso. Dispensa aceita. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, senhor presidente. Vereador Sandro Fantinel vota sim. Voto sim, nobre presidente. Vereador Juliano Valim vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Rafael Bueno vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Voto Daniel sim, Santos presidente. vota sim. Vereador Voto sim, Andressa senhor Malman presidente. vota sim. Vereador Andressa Marques vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei complementar número 9, 2025, foi aprovado por unanimidade, com a ausência da vereadora Marisol Santos e Rose Frigeri e representação da vereadora Sandra Boneto. Encerrada a ordem do dia, passemos ao grande expediente com a palavra vereadora Sandra Boneto, prejudicada em razão de estar em representação, com a palavra vereadora Daiane Melo. Da tribuna. Declaração de líder do Progressistas, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste no plenário, também através da TV Câmara e das redes sociais, hoje eu quero falar sobre um projeto de lei que eu protocolei ainda no mês de janeiro, né? Mais precisamente no dia 27 de janeiro, que fala sobre a ampliação da divulgação de lista de espera de pacientes na rede pública do município de Caxias do Sul. Por que eu protocolei esse projeto? Porque quando a gente verifica as informações sobre a saúde, sobre as filas, elas são poucas, são falhas, e muitas vezes, para as pessoas em geral, lá na ponta, lá no bairro, elas são praticamente inacessíveis. Entendemos que é urgente avançar na busca por essa transparência. Por isso, eu apresentei um projeto de lei que aprimora, né, a lei de junho de 2019, a 8397, que trata da divulgação das listas de espera de pacientes na rede pública, seja para exames, consultas com especialistas ou cirurgias. Para a população, tá alto, eu já falo alto, então, pessoal, baixar um pouquinho. Seja para exames, consultas com especialistas ou cirurgias. A população precisa ter acesso às informações de forma clara, atualizada e acessível. Porque a falta de transparência, ela gera uma insegurança para as pessoas, uma angústia e um sentimento de abandono por quem aguarda por esse atendimento. E a gente vê isso a cada postagem que a gente faz sobre a relação da saúde ou a cada reportagem do jornal sobre a saúde. Muitas pessoas vêm nos comentários e colocam: estou aguardando há 2 anos, estou aguardando há 3 anos por uma cirurgia, estou aguardando por um exame ou até mesmo por uma consulta com um especialista. E após um pedido formal, né, de informações feito pela Comissão de Saúde, na pessoa do Rafael Bueno, né, que é o presidente da Comissão de Saúde, a gente teve acesso a alguns dados que a gente só teria depois desse projeto sendo aprovado, mas que são dados alarmantes em relação à saúde.
e ele nos passou muito bem na semana passada, quando ele fez uma prestação de contas sobre esse pedido de informações, e são mais de 107 mil pessoas aguardando por consultas, exames ou cirurgias na nossa rede. São mais de 69 mil pacientes na fila em áreas cruciais, como ginecologia, proctologia, neurologia infantil e psicoterapia para crianças. Há filas crônicas de 2019, 2021 e 2022. Isso equivale a milhares de vidas esperando. Crianças que precisam de acompanhamento desde o básico, psicológico e neurológico na nossa cidade. Mulheres aguardando exames básicos, fundamentais. Quase 31 mil pessoas aguardam procedimentos como ressonância, tomografia e retinografia. As cirurgias eletivas ainda apresentam atrasos críticos, especialmente na traumatologia, onde as filas se acumulam até 2 anos. Sem falar na questão das nossas UPAs, que operam, né, aí com capacidade máxima de 100% a 130%. A gente verificou aqui a questão do mutirão do final de semana, e eu agradeço mais do que a administração, eu agradeço a esta casa, presidente, porque foi a nossa luta aqui, vindo na tribuna, falando sobre as deficiências da saúde e clamando por um mutirão. Assim foi feito quando o vereador Rafael Bueno veio na tribuna para falar do pedido de informações, assim foi feito pelo vereador Iago, pelos outros vereadores, por mim, dizendo que, inclusive, o nosso vice-prefeito esteve lá na UBS do Esplanada, eu falei isso em outra sessão, pedindo a questão de mutirões na área da saúde, né? Praticamente intimando até a administração a fazer esses mutirões. Então, saiu, né? A princípio pelo aniversário de Caxias, mas a gente espera que continue. Por quê? Porque os números são baixos, ainda são insuficientes. Por mais que a gente tenha aqui, que a gente elogie a administração por ter feito essa questão, até mesmo com as vacinas, que antes não se podia, agora se pôde fazer um mutirão ali e 7 mil pessoas foram vacinadas na questão do sábado, a gente teve na totalidade 2.100 atendimentos. Então é muito pouco para uma fila de mais de 100 mil pessoas. E a gente precisa falar disso, porque como foi falado pelo vereador Iago, pela própria vereadora Estela, uma oposição forte faz um governo forte. Então quando a gente traz esses dados aqui para essa Câmara, a gente debate isso, isso vai para a imprensa, as pessoas começam a falar sobre isso, cria-se um ambiente que precisa, que a prefeitura se sente praticamente obrigada a dar uma resposta para a população. E eu entendi mais ou menos assim essa questão do mutirão do final de semana. Seu à parte, vereador Rafael. Vereadora Daiane, que bom que a senhora recordou, e eu fico feliz que o mutirão deu certo, né, nesse final de semana, nesse sábado, e que está acontecendo durante a semana, porque alguns procedimentos estão acontecendo hoje, vão acontecer amanhã, né? Durante essa semana, o aniversário de Caxias. Agora, vereadora, eu realmente, a senhora falou, veio um filme na cabeça. Aquele dia na inauguração da UBS do Esplanada. Ao invés de ser um dia festivo, o vice-prefeito Néspolo teve que cobrar publicamente para que saísse o mutirão da saúde. Então, eu quero parabenizar o vice-prefeito, falei isso para ele, falei isso na frente do Audiloc, se aquele mutirão estava saindo era por causa do Néspolo que cobrou. Também saudar o doutor Luciano Santos, do CREMERS, da Associação Médica de Caxias, que conseguiu fazer uma conversação com todos os médicos, tanto do SUS, do particular, porque a Unimed entrou com diversos procedimentos, nós podemos verificar isso em loco também no sábado. Nós passamos em todos os hospitais de Caxias e os serviços de saúde durante a tarde também de sábado, mas a gente não pode se acomodar a um único mutirão. Nós temos 107 mil pessoas na lista de espera e a tendência é só aumentar, porque Caxias aumenta cada vez mais, nós estamos recebendo migrantes e imigrantes de diversos pontos do país e do mundo, então nós precisamos ter
essas questões aí ampliadas, vereador. Então, que bom que teve esse mutirão, parabenizar o vice-prefeito que teve essa coragem de cobrar, né, e resistir para que tivesse, mas nós precisamos dar essa continuidade. E tem formas, vereador, tem formas. Né? Tem muitos médicos que querem trabalhar, tem muitos serviços de saúde que querem prestar serviços, mas agora o que não dá para admitir realmente, eu vou dar o exemplo, eu fui ali num serviço terceirizado do Círculo, em cima das lojas Marisa ali, que é para fazer uma panorâmica da boca, dos dentes. 30% das pessoas não foram. Só que a prefeitura ligou para cada um desses. Olha, você tem seu exame, você está participando do mutirão, você vai, vou, pode deixar que eu vou. E a pessoa não foi, ela tira o lugar de uma pessoa que quer. Sabe, vereadora, o que a gente deveria de fazer e criar e desculpa, vereador Lucas, daqui a pouco a gente acha um outro nome, mas não é questão racista, mas similar uma lista negra da saúde. Essas pessoas que faltam consultas, faltam exames, cirurgias, que essas pessoas são colocadas num espaço, no limbo, e dizem assim, olha, tu não vai ser chamado até não zerar uma fila, porque tu brinca com o interesse público, com o dinheiro das pessoas e principalmente da saúde com aquelas que estão precisando, por pessoas irresponsáveis. Obrigado, vereador. Verdade, vereador Rafael Bueno, nós temos que ter as responsabilidades, né? Assim como o poder público tem as suas responsabilidades, as pessoas como um todo também precisam estar cientes das suas responsabilidades. Seu à parte, vereadora Andressa. Vereadora Daiane, lhe parabenizar pelo tema trazido, dizer que olha como é importante a pressão dos vereadores e das vereadoras. No início, nós tínhamos a informação de que era difícil fazer a vacinação, por exemplo, em diferentes pontos da cidade. Desde a semana passada, a gente percebe o movimento da Secretaria em estar em diversos pontos, inclusive em estacionamento de mercados, pontos de bastante circulação das pessoas, fazendo a vacinação como tem que ser. Por isso que é importante ter oposição, por isso que é importante que os vereadores pressionem, porque assim as secretarias acabam tendo que ceder e fazendo aquilo que precisa para atender a população. Obrigada, vereadora Andressa. E para concluir aqui, eu quero falar da reportagem do jornal, né, do final de semana, sobre a questão que o SUS de Caxias precisa entrar com urgência no século XXI. Porque apesar de a gente ter protocolado esse projeto, ele veio constitucional, o que é mais difícil, né, vir do DPM e do IGAM, constitucionalidade, porém, quando ele vai pro município de Caxias do Sul, o município disse que ainda não, por mais que seja importante essa transparência, ainda não consegue colocar em prática. Então, é uma situação que nos preocupa e que precisamos, sim, entrar na era tecnológica para que as pessoas tenham acesso a todo tipo de informação, porque isso é transparência para as pessoas. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Dani Melo. Em declaração de líder da bancada do PP, vereador Caleb Garbim, da tribuna. Solicito só o nosso secretário que assuma seu posto aqui para a gente organizar o tempo. Obrigado, vereador Bortola. Senhor presidente, nobres colegas, nessa manhã eu subo essa tribuna para trazer um assunto aqui, e que bom que nós temos a geopolítica e a globalização hoje no mundo, porque ela nos permite, enquanto mandatários, enquanto representantes do povo, a falar sobre diversos assuntos, inclusive sobre política internacional. E hoje o tema que eu quero trazer aqui, talvez distou um pouco do debate que acontece nessa casa nesse dia, mas não deixa de ser importante e imprescindível para os dias que nós estamos vivendo a nível de mundo, que diz respeito ao conflito entre Israel e o Irã, o conflito que todos nós estamos acompanhando, que escala cada dia que passa e que, inclusive, preocupa o Ocidente, né? Uma vez que, como eu iniciei a fala dizendo, hoje nós temos uma sociedade globalizada, uma geopolítica muito lastra, né? Capilarizada, e de uma hora para outra as coisas podem virar, né? Quem é aliado hoje pode se tornar inimigo e vice-versa. Eu começo a minha fala aqui, senhor presidente e demais colegas, trazendo aqui um triste fato, né? Já que nós falamos tanto em democracia, vereador Fantinão, e representatividade. Na última sexta-feira 13, eu não sei se os senhores sabem, mas a única parada gay do Oriente Médio precisou ser cancelada. Sabe onde que ela acontece? Em Tel Aviv, capital política e econômica de Israel. E sabe por que ela foi cancelada? Porque tinha ameaça de retaliação por parte de grupos extremistas e do regime totalitário que governa o Irã. Talvez os colegas não sabem, mas Israel é a única democracia do Oriente Médio, onde lá existe sufrágio universal, ou seja, as pessoas são eleitas
aonde lá o que impera não é uma teocracia, mas é um regime de democracia, onde existe um parlamento, como nós aqui no Brasil. Israel é cercado por 9 vizinhos, e os 9 são seus inimigos. Dentre eles, o que está mais próximo, ou que está mais distante de seu inimigo é o país da Jordânia, que inclusive recebe água do próprio país de Israel. Dentro de Israel convivem muçulmanos, convivem judeus, convivem cristãos evangélicos, convivem cristãos católicos, convivem ateus, héteros, homossexuais, mulheres, crianças e todos esses em liberdade. Dentro de Israel, inclusive em Jerusalém, nós temos uma mesquita chamada Mesquita de Al-Aqsa, que inclusive é o lugar onde os judeus permitem que os muçulmanos, dentro do seu território, possam cultuar a Alá, Maomé e possam professar a sua fé. Só que quando a conversa chega do lado de cá, chega no Ocidente, ela chega enviesada. E é bonito fazer manifestação e clamar Free Palestina, Palestina livre, Irã livre, etc. Por que é bonito? Porque a gente não está na pele desse povo, que está debaixo de um regime totalitário. O povo iraniano era um povo parceiro, era um povo amigo de Israel, até entrar um regime totalitário que é dominado e que tentou implantar, e implantou de fato uma teocracia dentro da população iraniana, que hoje amarga e sofre na mão de líderes desse tipo. Por que Israel atacou as bases militares e as bases nucleares lá dentro do Irã? Alguém sabe por que Israel atacou? Porque o Irã está descumprindo um acordo já de muito tempo e está enriquecendo urânio do lado. Imagina, vereador Pedro Rodrigues, o senhor tem um vizinho que do seu lado é o seu inimigo declarado e está enriquecendo urânio ao seu lado, seu vizinho, e está ameaçando a sua existência. Sabe o que se diz lá no Oriente Médio? Existe uma expressão que diz assim, ó, traduzido para o português, do rio ao mar. Sabe o que significa do rio ao mar? Está se falando do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo, que é exatamente a área onde Israel está posta. Então, vereador Edson da Rosa, quando o regime iraniano, não o iraniano quer a paz, o regime totalitário, isso tem que ficar claro aqui, o regime totalitário pede a extinção do povo judeu e diz assim, do rio ao mar, o que eles pedem é o extermínio. E quando a gente fala de alguém que pede nosso extermínio, nós não podemos negociar, não se negocia com terrorista. Lá não existe política, lá não existe democracia, o que existe lá é totalitarismo. E aí me chama a atenção a audácia de alguns grupos políticos na nossa cidade de se manifestar e clamar pela libertação da Palestina, sendo que nem sabe o que está dizendo, quando essa mesma Palestina mata criança, mata mulher, trata como objeto e persegue homossexuais. A esquerda dos anos 80 e 90, vereador Daniel Santos, teria vergonha da esquerda que se põe hoje. Porque eles acham que vão lá com uma bandeira LGBT lá no Oriente Médio e vão dizer assim, vereador Bortola, viemos junto fazer a revolução. Sabe o que acontece aparecer com uma bandeira LGBT? Lá nas ruas do Irã, são exterminados, são mortos, porque é um regime totalitário. Eu iniciei a fala dizendo, o único lugar no Oriente Médio onde existe parada gay, onde existe a oportunidade das pessoas se manifestarem em Tel Aviv, Terra Santa, onde aqui chega enviesado o discurso e diz o quê? O judeu é um povo totalitário. O judeu é um povo que persegue, o judeu é um povo que mata, o judeu é um povo que ataca civis. Abra as manchetes, converse com pessoas que moram lá de fato para entender o que está acontecendo. Mas morreu civis no Irã. Por que estão morrendo civis no Irã? Porque o regime não está preocupado em preservar civis, está preocupado em matar os civis e usar como escudo humano. Desde o ataque do Hamas que nós acompanhamos no ano passado, começando em 2023, as ameaças escalando no ano passado e se perpetuando, que inclusive o Hamas é um grupo financiado, um grupo terrorista financiado também pelo Irã. Desde aquele ataque até agora, nós temos observado muitas vezes hospitais embaixo de bases militares, justamente para usar as pessoas como refém. Nesse instante, vereador Fantinel, ainda existem cerca de 50 reféns que estão de posse do Hamas, desde quando foram atacados lá atrás, e até agora não devolveram. Mas manifestação para isso nós não vamos encontrar. Só que é uma incoerência tão grande, porque se fala em defender a liberdade, se fala em se defender a oportunidade de expressão, a liberdade de manifestação e etc, etc. E o que nós vemos aqui são pessoas defendendo o totalitarismo, o extermínio. A população de judeus no mundo representa 0,2%, mas eles são detentores de 22% dos prêmios Nobel do mundo. Quase um quarto, a cada 4 prêmios, 1 é de judeus. Waze, sistemas da Apple, sistemas Android, sistemas do Google, Facebook, Instagram, vários escritórios estão todos postos em Tel Aviv. Apesar de geograficamente ser um país pequeníssimo e tem menos de 80 anos de existência.
esse país contribui e muito com o Ocidente. Para concluir a minha fala e passar os apartes, Israel só está de pé porque tem um sistema antiaéreo chamado Iron Dome, conhecido como Domo de Ferro. Esse sistema custou para Israel 275 milhões de reais, cerca de 60 milhões de dólares. E cada míssil que eles interceptam, colega Bortola, custa 62 mil dólares para interceptação. Cada um dos mísseis que chega até eles interceptam, custa 340 mil reais. Cada um dos mísseis. Aí você vai verificar quantos mortos aconteceram em Israel, deve estar na casa de 10 mortos agora, 10 ou 15 mortos, e no Irã já passou de 220. Por quê? Porque Israel investe na defesa da sua população. Os colegas talvez não sabem, mas em Israel, um jovem militar ele tem que andar com um fuzil para cima e para baixo, e quando ele chega em casa, ele tem que dormir com um fuzil junto com ele. Porque se ele perdeu esse fuzil, se esse fuzil for negociado, se esse fuzil for retirado, ele toma uma prisão de cerca de 7 anos. Por quê? Porque lá eles estão diariamente convivendo com a morte. Então, é fácil levantar a bandeira e dizer #Free Palestina do lado de cá do mundo. Mas eu duvido que uma mulher conseguiria fazer isso lá nas ruas do Irã. A própria população do Irã clama para sair das mãos de um regime totalitário, um regime teocrático que cultua Alá, Maomé, e em contrapartida disso, subjuga as pessoas e não permite que ninguém se manifeste. Seu a parte, vereador Sandro Fantinel. Obrigado, vereador Caleb. Eu queria só fazer uma conclusão aqui em cima da sua fala, que é o seguinte: a esquerda brasileira, ela segue a liderança. Ela não tem um ponto dela, ela segue a liderança. Como o governo federal rompeu os seus acordos com Israel, tudo que for contra o Israel, a esquerda apoia. Mas não porque ela apoia no sentido vero e próprio, porque o líder está na cartilha. Está na cartilha, é a cartilha, entende? E outra coisa, eu não vou dizer aqui o número, porque eu poderia errar, porque eu não tenho aqui, não contabilizei, mas acredito que Israel caiba dentro do Brasil umas 60, 70 vezes, mais ou menos. É menor que o estado do Sergipe. Isso. Então vamos botar aí umas 60 vezes dentro do Brasil. Se Israel entrasse em guerra com o Brasil, nós perdíamos a guerra. Tá? Então é só para ver o quanto o nosso governo federal tem interesse em investir em tecnologia, para que amanhã ou depois a gente possa defender as nossas reservas e o nosso povo, porque isso no futuro vai acontecer. Tá? Hoje nós temos aí 0,5%, no máximo 1% de investimento, onde Israel investe 6% do PIB em defesa para o seu povo. Então é vergonhoso, mas essa é a nossa realidade. Obrigado. Vereador Fantinel, nós saímos de um absurdo quando no ano de 1948, no dia 14 de maio, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, e muitos já ouviram avenidas, aí, especialmente em Porto Alegre, nós temos a Avenida Oswaldo Aranha, que corta o bairro Bonfim, que é um bairro de colonização majoritariamente de judeus. Oswaldo Aranha foi um voto decisivo dentro da ONU para tornar Israel uma nação. Na praça, existe uma praça em Jerusalém que se chama Praça Oswaldo Aranha. Tamanho o respeito que eles têm pelo povo brasileiro. Durante o período que nós tivemos, se eu não estou enganado, foi da situação em Brumadinho, o único país do mundo que enviou equipes para resgate foi Israel, que na época também o primeiro-ministro era o Benjamin Netanyahu. Graças à parceria e ao reconhecimento do governo Bolsonaro com relação a Israel como um país independente. Se fala tanto em preservar e ser independente, e justamente os que falam em ser independente são os que estão tiranizando a vida de judeus e colocando a perder. Então, oremos pela paz em Jerusalém, oremos pela paz do povo iraniano e pela queda do regime totalitário, que eles possam ver de fato uma democracia. Já que se fala tanto de democracia, ela é boa, eu gosto e acho que os colegas também estão aqui de maneira democrática. É isso, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb Garbim. Declaração de líder, a bancada do PDT, vereador Rafael Bueno, da bancada. Obrigado, presidente, colegas vereadores. Nós temos tantos assuntos para falar aqui de Caxias do Sul, né? Inclusive, eu já comecei a receber vídeos aqui de alagamentos, ali atrás do Panela Velha, o pessoal ansioso esperando o tanque de contenção. Já começaram os alagamentos em alguns pontos da cidade e a gente está aguardando essa licitação que venha para que a gente consiga, o quanto antes, livrar as pessoas, né, desses alagamentos que destroem tudo. Vereador Capitão Ramon, o senhor estava de aniversário esse final de semana, né? Sabe, o senhor está meio caladinho hoje, né? Mas o vereador Iago, mas eu vou falar direto do Capitão Ramon. O vereador Capitão Ramon surpreende muitas vezes. Vou fazer uma propaganda do senhor.
O senhor fez um vídeo do Gustavo Lima lhe dando os parabéns, fez um vídeo do Bolsonaro lhe dando os parabéns, do Ronaldinho Gaúcho lhe dando os parabéns. Mais fake que seu vídeo é a fala do vereador que lhe antecedeu na tribuna. Né? Eu vejo, Caleb Garbim, que a sua fala está muito perdida no contexto histórico. O senhor tangenciou sobre vários aspectos aí, mas a questão histórica está perdida. Declaração de líder do PL. E eu não estou falando entre esquerda e direita, eu falo em questão histórica, vereador. A terra, e o senhor que, enquanto o senhor é presbítero, né, o senhor me falou, né, o senhor conhece a Bíblia, o senhor sabe da história do povo da Palestina. Ninguém está defendendo aqui A ou B, eu estou falando da história, vereador. Depois de 1948, quando foi criado o Estado de Israel pela ONU, o que aconteceu é a divisão de espaço territorial. E cada vez que acontece alguma questão assim global, Israel tenta empurrar o povo, né, de um campo de refugiado, de extermínio de um povo palestino, de uma cultura, de uma religião. O senhor mais se preocupou se eles defendem gay, lésbicas. O que menos me preocupa é isso. Se são gays, se são lésbicas, se são travestis, o que são na vida. Eu quero saber as vidas que são perdidas. De 2023 para cá, quando começou a guerra, mais de 50 mil palestinos foram mortos. Pelo povo de Israel. Sim. Uma parte, vereador. Israel matou. E cerca de 1.000 e poucos israelenses morreram. Só agora, em 2, 3 dias, aqui quase 500 pessoas morreram. Tá? Pelo povo de Israel. E 30 e poucos de Israel morreram. Então, vereador, o senhor está defendendo o genocídio de populações. O senhor não está defendendo cultura. O senhor está mais preocupado quem defende gay, lésbica, querendo mudar o assunto, o foco, do que a questão histórica. Sua parte, vereadora. Vereador Rafael, o senhor nem precisaria falar porque o senhor é historiador. Fique claro que eu pedi uma parte, né? Sem dúvidas nenhuma. O senhor sabe do que está falando. Eu só queria dizer que é inaceitável vir nessa casa. Temos muitos assuntos para falar de Caxias do Sul, sim. Né? Mas quando acontece uma guerra no mundo, o nosso dever enquanto cidadão é dizer que nós somos contra a guerra. O vereador Caleb vir na tribuna, usar a Bíblia para defender um genocídio é um absurdo. E eu espero que o senhor reveja as suas posições. Eu estou no meu momento de fala, vereador Caleb. O senhor me respeite, por favor. E vir aqui defender e dizer que é justificável porque está se defendendo. Israel está se defendendo. Israel descumpriu um acordo e não aceita que os outros países tenham bomba atômica enquanto esse país tem bomba atômica. Engraçado que agora o senhor também se importa com as pautas LGBTs, pelo jeito, né, vereador? Então nós temos aqui, a gente ouve coisas nessa casa que são inacreditáveis, mas o mais importante é se ater aos fatos e dizer que eu sou contra a guerra de qualquer forma. É um absurdo o que está acontecendo. Eu não quero que morram pessoas nem de Israel, nem da Palestina, nem de lugar nenhum. Se dependesse de mim, essa guerra acabava hoje. Obrigada, vereador Rafael Bueno. Obrigado. O vereador Caleb já lhe deu a parte, mas também o senhor esqueceu de falar que Israel não assinou o tratado para não ter bombas nucleares. Ele cobra dos outros que não tenham, mas ele não é signatário. Né? Não assinou. Ele não assinou. Dê um Google, que querem saber mais que eu pesquiso. Sua parte, vereador. Presidente, eu ia fazer uma questão de ordem, mas esperei a minha parte. Artigo 209, o vereador Rafael Bueno me imputa fake news. Eu quero que ele prove ou retire dos anais dizendo que eu usei fake news. Tá, só uma questão de ordem. Presidente, eu sigo na questão de ordem. Outra questão de ordem. Eu quero que o vereador Andressa... Mas, vereador... Obrigado, secretário. Vereador Caleb, nós estamos... Segura o tempo do vereador Rafael. Vereador Caleb está em questão de ordem. A outra questão de ordem, eu quero que a vereadora Andressa prove qual foi a passagem bíblica que eu usei para defender Israel. Por favor, prove nos meus 10 minutos de discurso, 10 minutos e alguns segundos, qual foi a passagem bíblica que eu provei. Se a senhora não conseguir provar, retire dos anais da casa a sua expressão, porque em nenhum momento eu usei a Bíblia. Agora, voltando de fato para a minha fala, vereador Rafael. O senhor não prestou atenção na minha fala. No final da minha fala eu disse, oremos pela paz de Israel. Vereador Caleb. Eu estou na minha parte, presidente. Não, senhor, agora eu vou responder a sua questão de ordem. Ok. Por favor. Agora eu vou me manifestar.
perante as suas solicitações de questão de ordem. O senhor solicitou a 2 retiradas, pelo que eu entendi, dos anais, uma do vereador, do orador, do vereador Rafael, e a outra de quem aparteava a oradora, a vereadora Andressa. A palavra está com o orador. O senhor retira, vereador Rafael? Não retiro. A senhora retira, vereadora Andressa? Absolutamente não. Segue. Deu a parte, vereadora Andressa. Vereador Rafael. Vereadora Estela. Eu estava em a parte, Não, mas agora já cancelou, o senhor terminou 40 segundos. Ok. Vai ter um momento certo. Vai, vereadora Estela. Muito obrigado, vereador Rafael. Eu me sinto muito contemplada pela tua fala e pela fala da vereadora Andressa, que fala, acima de tudo, o que nós pedimos. Nós pedimos paz. Dessas 55 mil pessoas palestinas que foram mortas, mais de 16 mil são crianças. 100 crianças por dia são mortas ou feridas em Gaza. A ajuda humanitária não chega o alimento, não chega o medicamento, não chega a prótese, não chega o mínimo. Vereadora Andressa, cachorros, gatos, animais no geral sofrem com o extermínio. De 36 hospitais, mais da metade não está funcionando. Profissionais de saúde foram mortos com os ataques direcionados a hospitais, a instituições de ensino. Então, se isso não é genocídio, eu não sei o que é. Se a gente não falar relacionado a isso, eu não sei sobre o que a gente tem que se posicionar fervorosamente, dizendo que a gente quer o fim do extermínio da população da Palestina. Muito obrigado. Obrigado, vereadora, pelas palavras. Sua parte, vereador Fontenelle. Vereador Rafael, eu não vou me ater às falas que deram início, a não ser apenas uma, tá? Eu sou contra a guerra, sempre serei. Agora, a questão, falaram do armamento nuclear, tá? E aí eu tenho bastante conhecimento e posso falar. E vou dizer assim, ó, não se entrega uma arma de tamanho poder nas mãos de loucos, não tem outro nome, loucos, pessoas loucas, pessoas que mutilam crianças, que mutilam mulheres por religiosidade. Essas pessoas não podem possuir uma arma dessa. Não podem, devem ser impedidas a qualquer custo de ter uma arma desse porte aí. Porque o dia que elas tiverem uma arma desse porte, elas vão obrigar os outros países a fazer o que elas fazem. Mutilar mulheres e crianças e exterminar quem pensa diferente. Só queria fazer uma colocação na questão das armas. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. O senhor foi muito lúcido na sua fala, vereador. Tinha gente no quartel, nos quartéis do Brasil, pedindo intervenção militar, né, pedindo armamento, rezando para Deus, né, contra tudo e contra todos, a favor da família, e depois o teu presidente chamando esse povo de louco. Né? Então, olha, parabéns. Que fala lúcida, dou os parabéns para o senhor. Né? Mas para concluir, vereador, eu lhe dou a parte. Agora eu vi que o senhor se acalmou, lhe dou a parte. Caleb, o senhor deu uma respirada, agora lhe dou a parte. Não é questão de respirar, vereador Rafael. Só uma questão regimental, Não pode 2 apartes na mesma declaração. Não, ele pediu a parte, vereador, não pode. Ele pediu. Prossegue, vereador Rafael. Por uma questão regimental. Sim. Não, mas é que agora eu vi que ele está mais calmo, eu deixei ele dar uma respirada, ele falou. Mas, enfim, colegas vereadores, eu quero agradecer a parte da vereadora... Eu peço uma parte, vereador Rafael. Essa é a parte, vereador. Eu achando que o senhor ia dar os parabéns para mim. Mas eu lhe dei os parabéns, vereador. E o senhor vem falar do meu... vereador... Não, eu achei que o senhor era a pessoa mais criativa do mundo, vereador. Não. O senhor foi a melhor coisa. Vereador, obviamente aquilo é uma sátira, né? Isso já acontece em diversos vídeos. Teve gente que achou que realmente o Ronaldinho Gaúcho tinha mandado os parabéns. Então, pessoal, isso foi uma sátira que eu fiz, né? Qualquer um pode fazer. Tá bom, obrigado. Obrigado, vereador. Não, mas o senhor foi inteligente, como a fala inteligente do Caleb. Porque quem fala, por exemplo, até eu acreditava, vereador presidente, as pessoas diziam assim, não, é hoje. É daqui 72, não, é domingo. Lá naquela época que o pessoal ficava cantando hino pros pneus lá, né? Ele dizia, não, vai acontecer mesmo alguma coisa. É amanhã. Então uma fala dessa, vereador Caleb, é preocupante. O senhor é um cara inteligente, um vereador inteligente. Né? Então as falas, quando a gente fala de um povo, de uma nação que já é prejudicada, imagina nós, por exemplo, vereador, o senhor chega em casa hoje, tem uma lareira, um vinho para tomar, um prato de comida, um cobertor, e aquelas crianças não terem um prato de comida quando vai migalhas lá, e Israel não está deixando de chegar ajuda humanitária para aquele povo que não tem nada a ver com a situação.
sabe? Agora lá no Irã também, por líderes loucos, que daí eu concordo com o vereador Fantinel, de um lado e de outro, que alimentam o genocídio dos seus povos. Então a gente não pode admitir isso. A gente tem que ser contrário a isso. E é bomba atômica. Quem que é favorável à bomba atômica? Se um larga uma bomba de um lado, o outro começa, daqui a pouco nós estamos metidos numa guerra. Do nada. Inclusive o Brasil. Então, colegas, eu defendo a paz, né? O PDT defende a paz. E nós não defendemos genocídio de nenhum povo, seja de um lado ou de outro. E que a gente não use questões étnicas, culturais e sexuais para dizer, essa guerra é melhor do que a outra, esse povo é melhor do que o outro. Que a gente se baseie no contexto histórico e cultural de cada povo. Porque a gente não tem como mensurar o que minha cultura é melhor que a outra, que meu povo é melhor que o outro. Vamos ter respeito às culturas e, principalmente, né, às identidades históricas dos países. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Declaração de líder da bancada do Partido Liberal. Com a palavra, vereador Iago Morandi. Ajudar meu amigo Caleb aqui. Quer uma parte? Declaração de líder da bancada do PCdoB, senhor presidente. Peço uma parte. Vereador Rafael, acho bem oportuna a sua fala, mas agora me permita a transparência. O senhor foi transparente e sincero comigo, vou ser mais ainda com o senhor. Se tem alguém que está desvirtuando a minha fala, foi Vossa Excelência. Eu terminei a minha fala dizendo, não é possível que a gente vai ter que reproduzir num próximo grande expediente, colega Bortola, a fala no telão. Eu disse, oremos pela paz de Israel, oremos pela paz do povo iraniano e pelo extermínio dos líderes que estão postos nesses regimes totalitários. Foi isso que eu disse. Eu não usei questão étnico, racial, sexual e não disse que uma cultura é melhor que outra. Eu não disse em nenhum momento. O que eu disse foi a incoerência da esquerda em apoiar e achar que vai com uma bandeira LGBT, por exemplo, no Oriente Médio, vai conseguir se manifestar lá. Foi isso que eu disse. Eu comecei dizendo que a única, vereador Rafael, a única parada gay do Oriente Médio acontece em Tel Aviv. A única do Oriente Médio. Experimente-se dizer que é homossexual lá no Irã para ver o que acontece. É isso que eu estou dizendo, a incoerência da esquerda. É isso que eu estou demonstrando aqui. O senhor acha que eu sou favorável à guerra? Eu servi o exército para não ir para a guerra, servi o exército justamente por causa da paz. Agora, a gente tem que ser honesto e entender que a ajuda humanitária que não está chegando em Israel, não está chegando, não é porque Israel que não chega na faixa de Gaza, não é porque Israel não quer, porque no meio de ajuda humanitária tem drone, no meio de ajuda humanitária tem armamento, no meio de ajuda humanitária o povo, o Hamas pega e vende por milhões para as pessoas que estão lá, é só pesquisar, é só fazer uma pesquisa das toneladas que foram enviadas para lá e de quanto Israel teve que segurar dessa ajuda humanitária, tendo em vista estar sendo feito chantagem. É só isso. É isso que as pessoas têm que entender e ter na sua mente. Outra coisa, fica o recado aqui aos servidores públicos que estão aqui tecendo comentários na live da Câmara. Né? O vereador Daniel já sabe bem como é que funciona, né, vereador Daniel? Servidor público tem que estar trabalhando, não pode estar comentando live da Câmara em horário de trabalho. Outra coisa, nós fomos eleitos para falar sobre todo e qualquer assunto. Não é A nem B que vai dizer como eu devo pautar o mandato. Existe um limite de aparte, presidente? 2 minutos, vereador. Então, para encaminhar a conclusão, eu acho que cada um sabe como deve se posicionar. Tem gente que acha que tem que manifestar a Free Palestina, vai e manifeste. Eu acho que devo trazer o assunto para a tribuna e o farei. Fui eleito para isso. Quem concorda, vá lá e se manifeste. Quem não concorda, não vá. Agora, a opinião tem que ser livre dentro dessa casa. Cada um tem a oportunidade de se posicionar como bem entende. Não estou pregando a guerra. Estou dizendo que devemos ter paz, mas devemos ser coerentes, entender que o povo iraniano sofre nas mãos de um regime totalitário. Tem inocentes morrendo por conta de loucos que estão administrando esse país. Eu entendi ali que foi uma analogia que o vereador Caleb usou ali. Na verdade, foi um exemplo para mostrar quem é democrático e quem não é. A questão das opções sexual ali, eu entendi isso, né? Aqui é o primeiro ponto que eu queria dizer. Quem aqui falou que é a favor da guerra, né? É igual o discurso da esquerda ali dizer que o Lula vem para a campanha e diz que é a favor que acabe a fome no mundo, né? Então é um discurso que todo mundo. Quem aqui é a favor da fome? Que as pessoas passem fome. Então vir aqui dizer que é contra a guerra, todo mundo vai falar.
Só que, infelizmente, Caleb, a gente não tem essa opção. A gente não tem essa opção. A gente tem um caminho de escolher se defender de terroristas loucos, malucos, né, que usam um subterfúgio de, muitas vezes, da religião, né, para oprimir os povos, né, e ser ditadores que, muitas vezes, esses ditadores vagabundos moram, né, longe lá da guerra, né, a gente sabe, né, a gente tem informações, a CIA já investigou, então eles dão ordens de países, né, de hotéis de luxo, moram em hotéis de luxo bem longe lá da guerra, mas mandam o pessoal para a guerra. E aqui a gente usa uma frase, né? O famoso civis pacem para bellum, que a gente gosta, né? Se quer paz, prepara-te para a guerra. Não tem outra opção. Então aqui também eu defendo Israel, defendo que Israel cada vez mais tenha um exército atuante como tem. Aqui também pontuando que o Irã deveria ter assinado o acordo proposto pelos Estados Unidos que proibiu o país de possuir armas, né, nuclear, mas dizer que o Conselho de Segurança já se reuniu em Washington. E o papai Trump vai dar um ponto final nessa história, como deu já com o Kim Jong-un lá, bem louquinho, que é muito mais maluco, tem muito mais guerra e poder armamentista, e o Trump já deu um para-de-quieto nele outra vez e vai dar agora, né? Eu sou favorável à maior democracia do mundo se meter nessa situação, e acredito que vai se meter. E também aqui dizer, o pessoal fala direto aqui dos quartéis, até o vereador Rafael Bueno falou. Eu aqui fui para frente de quartel, vereador, mas nunca foi pelos militares, sabe? Eu nunca acreditei, vou reiterar aqui, para mim o primeiro golpe dos militares foi em 1889, quando eles tiraram a monarquia do poder. Para mim veio o primeiro golpe deles. Eu ia para frente de quartel para mostrar para o mundo que a gente não queria um bandido, um ladrão na presidência. Era mais para isso, para mostrar, para ter fotografia e ter entrado na história como entrou, todas aquelas imagens de pessoas mostrando que não estavam felizes com um ladrão no poder, a volta de um ladrão ao poder. Foi mais por isso, mas com certeza tinha pessoas lá pedindo, né, intervencionismo e acreditando, né? Mas eu sempre saudei o Olavo, que mandava as pessoas não acreditar e dizia que o Bolsonaro estava cometendo um erro grande de acreditar tanto nos militares, né? Mas voltando, eu acredito que o Trump vai dar um para-de-quieto aí nessa guerra, e também eu queria saudar aqui o Eyal Zamir. Esse cara eu sou fã dele. Esse cara tiraram da reserva e botaram ele comandar Israel agora, pela brilhante carreira que ele tem. E sabe o que ele fez de legal? Mandou a pirralha, a Greta, né, que estava chegando num navio lá para tumultuar, mandou a pirralha assistir os vídeos do Hamas, forçou ela agora lá. Não aguentou, pediu para voltar. Ô, pirralhinha, que tu não arruma a tua cama e quer fazer revolução, primeiro começa a arrumar teu quarto, depois tu vai querer mudar o mundo. Aí colocou ela para assistir os bebês sendo assados, né, pelo Hamas e tantas outras atrocidades, né? Então aqui a gente espera que continue Israel mostrando ao mundo, e Israel já tentou várias vezes pacificar, fazer acordos, mas os terroristas nunca têm acordo com eles. Aqui é igual o crime organizado. E detalhe, é igual o crime no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, ou é igual as facções aqui, né? Na realidade deles ali, na baixada deles, às vezes no bairro, né? Na região deles, Cristiano, eles aterrorizam a população, bancam os bandidões, e quando chega a polícia é sim senhor, não senhor. A mesma coisa com Israel. Agora estão pedindo arrego, né? E aí gritando aos quatro cantos do mundo aí, se reclamando da ofensiva que Israel vem fazendo, mas não tem outra opção. É igual a polícia quando dá, né, uma resposta para o crime. Isso é a parte que impediu. Obrigado, vereador Iago. É muito importante fazer um lembrete, porque as pessoas têm memória curta e a gente precisa, às vezes, lembrar elas, né? Se o Hamas não tivesse atacado Israel naquela festa que estava acontecendo lá naquele dia, que morreram 1.200 pessoas, o pessoal da Palestina agora estaria sofrendo? Não, né? As crianças na Palestina estariam morrendo? Não, né? Então, eu acho que tem que fazer uma reflexão, porque o Hamas sempre comandou a Palestina. Então, eu acho que a gente tem que refletir um pouquinho antes de fazer certos comentários. Só para relembrar, se o Hamas, embutido na Palestina, que comanda a Palestina, não tivesse atacado Israel do nada, por nada, e matado 1.200 pessoas numa paulada só, não estaria acontecendo guerra. Então, acho que é bom refletir sobre isso. Obrigado, vereador. Vereador Fantinel, foi esse vídeo também que o pessoal lá colocou a Greta para assistir, para relembrar ela do que eles fizeram. Sua parte, vereador Rafael. Vereador, isso aí é uma questão empírica que vocês acham, né? Mas a questão, o vereador Caleb diz, porque as pessoas não apoiam. Eu não sei se o senhor fez uma imersão lá, fez uma pesquisa de campo para saber se aprova ou não aprova. Israel, por exemplo, eles querem, as pessoas estão indo para a rua, querem impeachment
o louco também, do governo dele. Eles querem impeachment. Querem impeachment em tudo. Né? Então, aqui em Caxias a gente impeachmentou, então assim, ó, o senhor, como é que o senhor sabe que são loucos? Como é que o senhor sabe que a população não tá sofrendo? O senhor foi lá fazer pesquisa? Vereador, acabaram com hospitais, vereador, as crianças estão famintas, morrendo de fome, de sede, não tem nada. Ah, vereador, sim, mas eu não vou discutir. Obrigado. Uma declaração de líder para a bancada do PT. Não, tranquilo, pessoal. Isso aí foi a minha colaboração hoje. O dia estava calmo, elogiei o prefeito e, no fim, acabou assim, né? Mas a sua parte, vereador Pedro. Obrigado pela gentileza, vereador Iago. Quanto a esse negócio de... O vereador Rafael falou aqui que é contra, né? Essa fabricação de bombas e tal. E eu também... Eu concordo, e é bom que se diga que Israel foi pontual, né, em todas as bases de usinas nucleares, né, de criação dessas bombas, e Israel foi preciso, né, morreu algumas pessoas, mas é bom que se diga que morreu pouca gente em Israel, mas foram centenas de mísseis direcionados a Israel, a população, a área civil de Israel. 93 mísseis que foi captado por Israel, de 6 toneladas cada um, gente, de 11 metros, próximo aonde caiu um deles lá, já derrubou o prédio, já fez uma confusão enorme. Desculpa, já foi o tempo, seria isso. Obrigado, vereador. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Iago. Em declaração de líder, bancada do PCdoB, vereador Andressa Marques, da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, primeiro dizer que o vereador Rafael Bueno é lamentável, né? É muito fácil falar hoje em dia de qualquer assunto. A pessoa, ela olha um site de notícias com informações que vem das vozes da cabeça de alguém, e ela vem e apresenta aquilo como se fosse verdade. Então, é lamentável colegas virem aqui dizer que Estados Unidos vai se meter, que bonito, né? Sendo que Estados Unidos é o país que mais promove terrorismo no mundo, e aí atribuem terrorismo aos outros. Que bonito isso. Queria ver se os Estados Unidos viesse promover guerra no nosso país, se nós íamos gostar e se a gente ia falar a mesma coisa que a gente está falando agora. Queria ver se nós estivéssemos aqui e da mesma forma que Gaza se encontra há anos, sem as pessoas não poderem receber nem ajuda humanitária. Então, vamos nos colocar no lugar das pessoas. A Hamas é um grupo, aqui ninguém é a favor de terrorismo, mas nada justifica o que é feito com o povo palestino, o que é feito com o povo de Israel, porque muitas vezes o povo não merece o governo que tem. Mas eu queria tratar, nobres colegas, de um tema que eu acho importante, que é sobre o assunto que se deu à audiência pública aqui nessa casa no dia de ontem. É sobre a vacinação obrigatória para crianças em relação à Covid. E aí, eu trago essas informações porque é um debate parecido com esse debate que nós estamos tendo aqui em relação à guerra, nobres colegas. Ontem, no tempo que eu fiquei aqui, depois eu assisti a audiência pública de longe, né, tinha outro compromisso, mas me preocupou várias afirmações que eu ouvi ontem aqui nessa casa. E aí eu tomei a liberdade de me informar nas unidades básicas de saúde aqui da nossa cidade, na Secretaria Municipal de Saúde, como que está atualmente a vacinação para as crianças da Covid. E pasmem, nobres colegas, nós não temos, no momento, vacinas para crianças disponíveis em Caxias do Sul, em nenhuma UBS. Então, se qualquer pessoa quiser vacinar o seu filho, ou quiser até mesmo se vacinar, ela não vai ter vacinação disponível porque não tem. Outra informação que eu queria fazer a reflexão aqui com os nobres colegas é que eu já ouvi aqui vários colegas dizendo: meu filho não se vacinou para a Covid. O vereador Rafael falou, a vereadora Daiane falou, o vereador Iago falou, vários vereadores falaram. E aí eu pergunto aos nobres colegas: alguma coisa aconteceu com vocês? Porque
A impressão que dá é que existe um camburão da polícia que pega as crianças e as famílias e vacina à força. E aí eu me lembro aqui de um tempo histórico que nós tivemos no Brasil, que foi a revolta da vacina, né? Foram apenas 5 dias, mas marcaram a história da saúde pública no Brasil. No início de novembro de 1904, o Rio de Janeiro, então a capital federal, foi palco da maior revolta urbana que já tinha sido vista na cidade. A revolta da vacina deixou um saldo de 945 prisões, 110 feridos e 30 mortos, segundo o Centro Cultural do Ministério da Saúde. O estopim da rebelião popular foi uma lei que determinava a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Mas havia um complexo e polêmico panorama social e político por trás da revolta, e diferentes fatores ajudam a explicar melhor os protestos. Então, vereadora. No momento oportuno, vereador. Então, a preocupação que eu fico, nobres colegas, é que a gente tem que olhar para a situação da saúde hoje no nosso país e na nossa cidade. Qual que é o problema central? Que as pessoas não têm se vacinado. E aí a gente faz uma audiência pública, com todo respeito, nobre colega vereador Pedro, que tem o senhor, respeito todos os colegas aqui, e como foi dito, os colegas têm a liberdade para fazer ou não as discussões que acham oportuno. Mas, particularmente, acho perda de tempo. O problema central que nós temos hoje no nosso país é que as pessoas não querem se vacinar. As crianças não estão sendo vacinadas porque as suas famílias acreditam que a vacina não adianta de nada. E aí nós tivemos uma audiência pública para debater a obrigatoriedade da vacinação da Covid, sendo que nem tem vacina da Covid em Caxias. Então a gente cria uns factoides para depois dizer que a gente é contra. Que realidade é essa que a gente fica fabricando informação? E aí eu queria mostrar aqui para vocês, nobres colegas, a fonte. E aí, de novo, outra reflexão que eu queria fazer, a fonte das informações trazidas. Eu vi aqui médicos, nenhum da cidade, para deixar isso registrado, nem do Rio Grande do Sul, trazendo informações de que a pessoa fez a vacina e aconteceu tal coisa. Daqui a pouco eu tenho um problema de saúde e a culpa foi da vacina. Tem que ter informação sobre isso. Não dá para a pessoa afirmar uma coisa que não sabe. E aí eu trouxe aqui informações do Instituto Butantan. Pesquise o que é o Instituto Butantan no Brasil. É um instituto reconhecido no Brasil e na América Latina em pesquisa em vacina. O instituto diz o seguinte: Covid-19 já matou mais de 1.400 crianças de 0 a 11 anos no Brasil e deixou outras milhares com sequelas. O instituto está falando isso. Os casos de morte ou de sequelas graves causadas pela Covid em crianças justificam a necessidade de incluir no calendário de vacinação quanto antes. Isso porque, vou fazer a leitura aqui dessa notícia, nobres colegas, porque ontem eu ouvi o vereador Fantinel, inclusive, afirmando, né, vereador, que nenhuma criança no Brasil tinha morrido por Covid. A gente tem que ter cuidado, nobres colegas, quando a gente traz informações para essa casa, tá? Escuta, não sou eu, é o Instituto Butantan que está falando, vereador. O Brasil somos... É só pegar a gravação do YouTube que dá para ver o que o senhor falou ontem. Não sou eu que estou falando. A questão de ordem, isso porque o Brasil soma... Só um minutinho, vereadora Andressa, tempo garantido. Artigo, vereador Fantinel. 209, eu não admito esse tipo de coisa. Ela está inserindo a mim uma mentira. Pois não, vereador. A sua questão de ordem do artigo 209 solicita o quê, vereador Fantinel? Solicito que ela retire o que ela disse, que eu falei que nenhuma criança morreu de Covid. Nenhuma. Eu disse quase zero na reunião pública. Pois não. Vereadora Andressa, a senhora retira dos anais? 1.449 mortes são quase zero para o senhor, vereador? A senhora retira ou não retira? Não vereador? retiro. Pois não, segue em declaração de líder da bancada. É só olhar a gravação de ontem, vereador. Declaração de líder do republicano. Questão de ordem, vereador Iago Morandi. Artigo 209, pois não. Segundo. Pois não. Que ela... Se ela tira porque ela fez uma fala desrespeitosa onde ela disse que eu não vacinei meu filho, também é mentira da vereadora. Fica complicado a pessoa vir aqui e ficar mentindo, fica complicado. O senhor solicita que ela retire dos anais? Isso. Pois não, a senhora retira dos anais, vereador. Qual o trecho, vereador Iago Morandi? Ela fala que eu, o vereador Rafael Bueno e a vereadora Daiane Mello falamos que nossos filhos não foram vacinados. Eu falando de Covid. Mim, da Covid. Nenhum momento eu falei ontem isso na audiência pública. Pois não, a senhora retira, vereadora Andressa? Não retira, vereador. O senhor entendeu o que eu quis dizer, vereador? Segue em declaração de líder, vereadora Andressa. Pelo amor de Deus. Vou ler aqui a matéria do Instituto Butantan.
O Brasil soma 1.449 mortes de meninos e meninas de até 11 anos em decorrência do novo coronavírus e mais de 2.400 casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à Covid-19, conjunto de sintomas graves que podem levar à morte desde o início da pandemia, segundo o Ministério da Saúde. Ainda, segundo a pasta, a Covid-19 está entre as 10 principais causas de morte de crianças entre 5 e 11 anos do Brasil, apenas atrás dos acidentes de trânsito. A vacinação desse público é estratégia importante para reduzir o número de mortes por conta da Covid nessa faixa etária no Brasil, cujos indicadores são mais expressivos do que em outras nações, descreveu a Sociedade Brasileira de Pediatria em nota publicada nesta sexta. Essa reportagem, nobres colegas, é de 2022. O próximo, por favor, Maurício. Aqui outra informação, nobres colegas, sobre a informação de que o Brasil é o único país que vacina crianças contra a Covid. Pode passar para a próxima lâmina, por favor. Maurício, quais países já vacinaram crianças contra a Covid? Além do Brasil, diversos outros países vacinaram crianças e adolescentes contra a Covid. Os Estados Unidos, o grande exemplo de democracia que os vereadores sempre trazem, vacinou as suas crianças. E aí ontem, de novo, os vereadores vieram aqui dizer que os Estados Unidos não vacinou, que a Europa não vacinou. É mentira! Vão ler as informações dos sites sérios que falam sobre isso, nobres colegas. É um absurdo vir aqui nessa tribuna falar mentira para a população. Questão de ordem, senhor presidente. Qual artigo, vereador? Mais uma vez, a excelentíssima vereadora mente na tribuna. Eu citei o teu nome, vereador. Não citou. Só um minutinho, vereadores. Só um minutinho, vereadores. Só um minutinho, vereadores. Só um minutinho. O vereador Fantinel está em questão de ordem. O senhor solicitou a retirada para a vereadora que está em pronunciamento, vereador Fantinel? Sim, na questão que ela fala dos Estados Unidos. Ontem, quem falou dos países aqui fui eu. A senhora retira, vereadora Andressa Marques. Se o chapéu serviu, segue em declaração de líder da bancada do PCdoB, vereadora Andressa. Eu disse que não houve obrigatoriedade. O senhor não está mais com a palavra, vereador. Nobres colegas, qual que é o problema de eu utilizar a palavra aqui na tribuna? Qual que é o problema? O senhor faz uma audiência pública, os senhores fabricam informações e a gente tem que ouvir. E eu venho aqui citar órgãos que são referência no Brasil e no mundo inteiro. E os senhores querem dizer que eu estou mentindo? Não tem vacina para a Covid na nossa cidade. E o vereador, o grande problema é, porque os pais são obrigados. Gente, ontem o secretário falou aqui, quem é obrigado? Olhem o cartão de vacina das crianças. Peçam informação sobre vacinação para a Secretaria da Saúde. O problema é que muita gente não vacina. E aí vim aqui dizer que o problema é a obrigatoriedade da vacina da Covid para a criança. Sinceramente, a gente não tem mais nada para debater nessa cidade. Um vem aqui defender Israel e os Estados Unidos. Outro vem aqui dizer que, meu Deus, estamos sendo obrigados a vacinar. Quem aqui já foi obrigado a se vacinar? Vamos refletir sobre isso. Quem aqui levou multa? O secretário Geraldo falou ontem aqui. O executivo e a secretaria não obrigam ninguém, gente. Pelo amor de Deus. A gente fica criando factoide para depois dizer que a gente é contra. Então, a minha indignação aqui já passo... Quanto tempo que eu tenho, vereadora? 30 segundos. Não vai ser possível conceder os apartes, vereadores. Mas eu venho aqui com indignação e aí eu digo o seguinte, podem vir me rebater nessa tribuna, mas eu quero fonte, eu quero dado, eu quero argumento e quero saber de onde aqueles médicos de ontem trouxeram aquelas informações que apresentaram aqui. Porque eu não posso vir nessa tribuna falar coisas com base nas vozes da minha cabeça. Eu sonhei, acordei, a vacina faz mal, vou falar contra a vacina. Sinceramente, 700 mil mortes no Brasil pela pandemia. Isso não é brincadeira, gente. Os especialistas dizem 400 mil pessoas poderiam ter sido salvas se Bolsonaro não tivesse feito o que ele fez nesse país. E tem gente que tem a audácia de vir aqui defender. Tragam dados, tragam fontes. Não venham aqui dizer que isso é porque a Andressa é comunista, por isso que ela está falando isso. Que eu sou comunista, todo mundo já sabe. Eu sou do Partido Comunista do Brasil.
Questão de ordem, presidente. Retiro, nobre colega, retiro. Palavrão na tribuna, não. Aqui é uma casa de respeito. Só o senhor pode falar palavrão aqui, né, vereador Bortola? Eu não posso Vereadora, falar. É só o senhor. Prova. Por favor, com vereadores, por favor, vereadores, por favor. Para concluir, vereadora Andressa Marques. Retiro o palavrão porque não é do meu feitio. Só alguns colegas que gostam de vir aqui nessa tribuna fazer showzinho e depois a gente não pode falar nada. Obrigado. Mas, obrigado, senhor presidente, e repito, se vierem falar sobre a vacina aqui, que tragam dados. Vozes da minha cabeça, tem que ter responsabilidade, colegas, tem que ter responsabilidade. Obrigado, vereador Andressa Marques. Passo trabalhos para a segunda vice-presidente, vereadora Andressa Marques. Com a palavra, vereador Lucas Carinhato. Obrigado. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras. Eu estou acompanhando aqui os debates e, enfim, né? Tempo passa, a gente muda no que se refere ao formato das posicionamentos, das manifestações. Eu não mudo a minha questão ideológica e o que eu acredito, né? Especialmente agora na função de presidente, não posso me manifestar tanto como eu gostaria. Eu não sou muito signatário dessa ideia que os vereadores podem se manifestar de um tema ou não. Cada vereador se manifesta do que quiser e está tudo certo e responde por isso. Mas o vereador Caleb trouxe algumas questões aqui sobre o tema. Eu ouvi atentamente. O vereador Caleb, em geral, do que eu acompanho, é uma pessoa muito polida nas suas manifestações. Eu só quero trazer algumas contradições que eu ouvi nessa casa sobre o tema da guerra e do extermínio que acontece com o povo palestino na faixa de Gaza. E para não ser incoerente, porque eu acho que o problema na política são as incoerências. E a gente via de regra nós somos, mas daí nós somos cobrados pelas nossas incoerências. Eu não titubeio com terrorista, seja com terrorismo do Hamas na faixa de Gaza, ou seja com terrorismo no Brasil, de quem queria decapitar presidente eleito, vice-presidente e ministro do Supremo. Para mim, terrorismo, tem que estar na cadeia. Vejam, cadeia. Nós não estamos ainda lá na história antiga, na lei do talião, onde era olho por olho, dente por dente. Então, para mim, é cadeia. Se alguém defende pena de morte, etc. No Brasil, pena de morte é no estado de guerra, que nós não estamos. Eu ouvi aqui o tema da paz. E, por exemplo, aqui se coloca contradições no que se refere à faixa de Gaza, ao que ocorre lá. Trazendo ouvi atentamente a manifestação do vereador Rafael Bueno, né? E as preocupações do vereador Rafael Bueno, que assim como eu é historiador. E além de historiador, o vereador Rafael Bueno é geógrafo. Eu ouvi aqui. E se traz, por exemplo, como elemento dessa discussão muito maniqueísta de que Israel representa a paz e de que a Palestina representa a guerra. Mas aí nós teremos que fazer uma discussão de fôlego internacionalista. O vereador Bortola aqui é um internacionalista, tem informação disso. Nós teremos que fazer uma análise profunda, histórica, geográfica, sociológica da formação do Estado de Israel pós-Segunda Guerra Mundial, em razão de tudo que sofreu, e da não possibilidade da formação do Estado palestino. Se a gente quer fazer essa discussão, fazemos. Ou não, ou tratamos nas brumas. A primeira questão é essa. Porque aí, vereador Rafael, a discussão fica rasa. Porque aí o que aparece? Bom, e eu sou absolutamente solidário aos judeus e aos judeus que sofreram na Segunda Guerra Mundial. Todos nós somos. E, aliás, as discussões aqui são todas rasas, muito rasas, do ponto de vista técnico, científico, teórico. Se pegam brumas dos assuntos. Agora, a turma defende a manutenção e o fortalecimento do Estado de Israel, mas não dá para defender a formação e a manutenção com o extermínio dos palestinos. Vejam, esse vereador fala extermínio dos palestinos. Eu não estou falando, não defendo nenhum terrorismo. Então a primeira questão é essa. Bom, eu ouvi aqui, eu não defendo o modelo do Estado iraniano para nada, de forma alguma. Eu não defendo teocracia. Mas várias falas que vêm aqui
tentam justificar medidas do Estado pela religião e quase pela teocracia. Então é contraditório. E volto a dizer, para mim o Estado iraniano e teocracia é exatamente o oposto do que eu defendo. Mas tem gente que defende a religião como forma de operar o Estado. Essa é mais uma contradição que está posta. Eu, vereador Iago, para citar uma das suas falas, eu não achei inteligente a atitude da ativista Greta e das outras pessoas que foram lá para a faixa de Gaza no meio da guerra. Achei complicado. Mas tem prefeitos e vice-prefeitos do PL e do PP que estão lá, num bunker. Então, se é falta de responsabilidade da Greta e do brasileiro estar lá, dos prefeitos também é. Ou não? Senão nós somos parciais. Então, não vamos falar só de um lado. Vamos falar dos dois. Para mim, a morte não justifica a paz. Para mim, a morte não justifica a paz. E é o que está sendo posto aqui. Volto a dizer, eu não defendo o Hamas. Como eu não defendo facção, como eu não tenho amigo bandido. Agora, a soberania do Estado de Israel não pode ser justificada com o alijamento do povo palestino, minha gente. E isso não é o presidente, o vereador, o professor, esse ignóbil cidadão caxiense, mas são todas as organizações mundiais, muitas, a ONU fala sobre isso. Crianças morrem todos os dias. E eu ouvi aqui, mas se suspeita que tem um grupo do Hamas embaixo do hospital. Daí se bombardeia o hospital com criança nascendo. Vocês concordam com isso? Não dá, né, gente? Eu não concordo. Nem em hospital, em campo de refugiado. Nós concordamos com isso? Em bombardear campo refugiado? Então não dá. Vamos ter lucidez nessa discussão. Para mim, solidariedade ao povo palestino não é antissemitismo. Muito pelo contrário, tenho amigos judeus, defendo o Estado de Israel, fui contra, do ponto de vista histórico, sociológico, sou contra o que aconteceu, o Holocausto, não titubeio com nazista, nem com fascista, ataco isso. Aliás, já que nós todos aqui somos contra o nazismo e o fascismo, lá na UBS do São Caetano tem uma suástica pichada. Que bom, somos todos contra o nazismo e o fascismo. Tem grupos aqui em Caxias sendo investigados pelo Ministério Público que foram denunciados por mim em várias oportunidades. Eu critico o terrorismo, acho que o terrorismo precisa ser exterminado, seja o do Hamas... Presidente, só para deixar bem claro que não lhe concedi a parte. Seja o do Hamas, ou seja o do Brasil, terrorismo não pode ser jamais defendido. Eu não defendo. A minha defesa é na paz. Agora, o que se manifestou aqui é o que acontece com o povo palestino. E para mim, o povo palestino, o povo judeu, o povo brasileiro ou qualquer povo, crianças morrem de fome. E eu não estou falando de uma, de duas. Eu ouço aqui, e nós podíamos colocar uma chuva de vídeos. Eu não gosto de fazer isso. Mas se falou em crianças sendo assadas no micro-ondas pelo Hamas. Eu ouvi isso aqui. Mas nós temos crianças morrendo de fome, crianças como os nossos filhos, em hospitais que foram atacados pelo Estado de Israel, com a justificativa de autoproteção. Então, se é para nós fazer esse debate, nós precisamos de lucidez. Só um segundo, seu tempo está assegurado, vereador. Qual... Artigo 209, inciso 4, dirigir à mesa de comunicação pedido de esclarecimento sobre a fala do vereador Lucas sobre a suástica pichada, que é pichamento, na pichação, isso na UBS.
Sim, eu sigo, não preciso nem dar meu tempo, eu sigo, não é uma, logicamente, né? Ninguém é irresponsável. O que eu estou dizendo aqui, nós manifestamos, há uma pichação, vereador Cristiano, na UBS de São Caetano e na Igreja de São Caetano, que foi feita, logicamente, por um grupo aqui na cidade. O MP está investigando. É lógico, o prefeito não seria empichado. E não só no São Caetano. Se vocês forem caminhar lá atrás do CEASA, tem inclusive um QR Code dessas pichações dos grupos neonazistas. Só para deixar... obrigado, vereador Cristiano. Eu lhe concedei a parte em seguida, mas eu não lhe abri a manifestação naquele momento, porque eu estava fechando o meu raciocínio. Enfim, eu só vim aqui com muita tranquilidade, sem atacar, sem proselitismo, dizer que os temas são complexos e que nós não vamos resolver a questão da Palestina, de Israel, do Irã. Ao que tudo indica, nós viveremos um banho de sangue no próximo período, pela inconsequência de muitos do Oriente, mas do Ocidente também. E eu digo que eu tenho muito orgulho de viver num país, em que nós não somos signatários de guerra desde a Guerra do Paraguai. Desde a Guerra do Paraguai, o Brasil não se envolve, nós defendemos a paz. Que bom. E, por fim, eu agradeço e espero que as nossas discussões ideológicas ou qualquer uma sigam no campo da razão, dos argumentos, como tem acontecido até aqui. Eu converso com vários presidentes e estou concluindo. Nós temos câmaras que as pessoas saem no braço. Câmaras no Brasil. E na nossa, aqui em Caxias, nós conseguimos fazer isso até o momento com tranquilidade, respeito. Isso se deve ao esforço de todos nós e tenho certeza que vai ser até o final, o vereador Alexandre Bortoluzzi e todos os vereadores e vereadoras. Obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente Lucas Carenhato. Declaração de líder, a bancada do Republicanos. Senhor presidente da Uma parte, vereador Daniel, por favor. Eu quero uma partezinha, vereador. Uma parte, vereador. Que papelão e que vergonha, vereadora Andressa, o que a senhora falou hoje aqui na tribuna. A senhora cobrou que os médicos falassem o que eles sabiam, que eles tinham argumentos. Se a senhora, quem sabe, tivesse ficado aqui na sessão, que quando os médicos começaram a falar, a senhora levantou e foi embora. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora, qual artigo? Segura o tempo, segurou. Artigo 209, presidente. Pois não. Eu comentei que eu acompanhei a sessão. Se o senhor não escutou, por favor, preste mais atenção da próxima vez, vereador Daniel. A senhora solicita que ele retire dos anais? Retire dos anais, por favor. O senhor retira, vereador? Não, porque eu falei que se ela tivesse ficado aqui. Segue em declaração de líder da bancada do Republicanos, vereador Daniel Santos. Então, se a senhora assistiu, pior ainda. Porque os médicos... E foi muito salientado ontem pelo vereador Rafael Bueno, por todos. Não tinha nada a ver com achismo, ideologia, partidarismo. Era ciência. E que negacionismo da senhora vir aqui apontar o dedo e questionar sobre argumentos. Que a senhora, que quem viesse aqui trouxesse fontes e argumentos. Tudo que foi apresentado ontem. Fontes e argumentos. E me admira quem ontem assistiu àquela audiência pública com tantos fatos concretos de crianças que morreram após a vacina e comprovado por estudos, vir aqui apontar o dedo e questionar é uma vergonha. A senhora, assim como se cobra responsabilidade quando se jogam notícias falsas, fake news ou achismo, é irresponsabilidade vir aqui apontar o dedo e questionar médicos que estudaram e têm embasamento do que eles estavam falando. Não sou eu, o vereador Iago, o vereador Pedro, vereadora, questionando sobre isso, apontando o dedo com achismo. É fatos. Sua parte, vereador Iago, quem foi o primeiro? Quem foi? O vereador Rafael Bueno. Bom, vereador Daniel Santos, eu quero deixar claro o seguinte. Faz uns 2 anos atrás, quando eu não estava na presidência da Comissão da Saúde, a vereadora Estela propôs uma audiência pública sobre o uso da cannabis, da maconha terapêutica. E a Comissão da Saúde, à época, negou. Se a vereadora quiser propor esse debate aqui à época, porque o presidente achava que não era um clima para fazer um debate sobre isso, eu estou à disposição, vereadora. A gente pode fazer esse debate.
Qualquer debate, nós estamos numa casa democrática, a gente não pode ficar só com um lado da história e acreditar que aquilo ali é o correto, né? Tem ciências e ciências. Uma ciência pode ser uma coisa, a outra ciência. Tanto que é ciência que, né, que senão a gente estaria sempre no digital, graças à ciência a gente avança. Eu realmente, vereadora Andressa, eu não fiz a vacina da Covid na minha filha Maria Rafaela, de 4 anos. Falei e afirmo. Agora, se a senhora pegar o calendário vacinal dela, no dia que ela faz aniversário, de tarde ou na manhã mesmo seguinte, eu já faço a vacina dela. O calendário vacinal dela está toda completa. Agora, da Covid, né, não vai ser o STJ que vai dizer que eu tenho que fazer na minha filha ou não fazer na minha filha. E se quiser aplicar multa, aplica. Porque eu tenho entendimento, vereador Daniel Santos, que para uma vacina fazer efeito, precisa anos e anos de teste, como é a da rubéola, da varicela, de todas as demais vacinas. Eu tenho esse entendimento, precisa uma janela de tempo, né? Então, para provocar um debate, eu fui favorável. E foi na paz ontem o debate, não teve nenhuma briga. Foi um debate saudável, né? Um plenário lotado, né? Então as pessoas estavam interessadas no tema, muitas pessoas. E qualquer debate pertinente à Comissão da Saúde, pode ser qualquer tipo de debate. Eu vou ser favorável ao debate. Agora, minha particularidade, se eu fosse a favor ou contra, eu decido a partir do debate proposto. Obrigado. Sua parte, vereadora Daiane. Obrigado pela parte, vereador. Eu também falei ontem sobre a questão da vacina. Também não fiz a vacina da Covid na Yasmin e não farei, né? Pode ser multada ou não. Não farei por entender que não teve anos de estudo, assim como as outras vacinas. As outras vacinas eu fiz tudo. Mas, corrigindo a vereadora Andressa, eu não quis fazer questão de ordem, mas para beneficiários, por exemplo, do Bolsa Família, é obrigatório fazer a vacina, porque senão eles não recebem. Sim, tem em Caxias, na UBS do Cruzeiro, tem em Caxias do Sul. Foi ligado agora do gabinete lá em cima, vereadora. Então, existe a vacina do Covid em Caxias, e inclusive, eu estou falando porque diversas pessoas me ligam durante a semana para verificar se precisam, se é obrigatório fazer. Inclusive, eu fiz contato com o secretário Geraldo por diversas vezes. E ontem ele nos passou a questão que eles vão fazer a orientação e não pedir a obrigatoriedade. Porém, até ontem no município, principalmente para a questão do Bolsa Família, a UBS já informa que é obrigatório. E por isso, eu acredito que é pertinente, sim, um debate aqui na Câmara de Vereadores. E parabenizei a Comissão de Saúde, porque a gente tinha um plenário lotado. E se para saber as fontes, tinha que ter ficado na audiência pública, porque foi passado todas as fontes das pesquisas feitas pelas médicas que palestraram aqui. Obrigada, vereador Daniel. Vereador. Sua parte, vereador Iago. Não, só gostaria de falar de novo, repetir aqui o que foi falado pelo vereador Daniel. Eu acredito que a esquerda fala muito de ciência e ontem a gente teve ciência e os dados aqui. A vereadora Andressa poderia ter ficado aqui confrontado, questionado como ficou. O Marco, que é petista, estava aí, ficou aí, questionou e fez a palavra dele e foi ouvido, né? Só não ficou ali para ouvir a resposta, mas esteve ali, né? Porque a gente falar só para nossa bolha e o nosso lado da história é mais fácil, mas ouvir, né, as pessoas que estudaram, porque aí a esquerda tem que se decidir se a ciência vale ou não vale. Desses médicos que estavam aqui ontem, então não vale. Ou o relato da senhora ali que falou que teve um parente ali que foi enterrado ali como, né, morte de Covid, mas tiveram que deixar numa geladeira ali o corpo para depois denunciar no MP que não era Covid na época, né? Teve um relato aqui, né? Não fui eu que falei, foi a pessoa, teve 4 relatos aqui, né? Então a gente deve ouvir. E não adianta, vereadora Andressa, a senhora vir ali berrar, gritar na tribuna. Quer ser ouvida, melhora os argumentos, não o tom de voz, não aumenta o tom de voz. Então aqui a gente tem a verdade e ela questionou sobre quem eram os profissionais, era só ter ficado aqui, todo mundo leu o seu currículo e foi bem tranquilo. Outra coisa, viu como é ruim ser censurado, vereadora Andressa? Eu sou favorável que a senhora fale palavrão o que quiser na tribuna. Infelizmente, isso não é permitido. Mas vem para o lado da direita que a gente é a favor da liberdade de expressão, da pessoa se expressar como ela quiser, falando palavrão ou o que ela quiser. Eu defendo que a senhora fale o que a senhora pretender falar. Obrigado, vereador. Sua parte, vereador Fetinel. Vereador Daniel, eu parabenizo as colocações que o senhor vem trazendo na tribuna e queria dizer que eu não fui permitido falar naquele momento, mas eu queria dizer que ontem eu citei os países aqui que não existe obrigatoriedade
E a vereadora Vanessa foi ali e disse, disseram, a Andressa, foi ali e disse assim, disseram que nos Estados Unidos não vacinaram. Como não vacinaram? Quem quer se vacina. É claro que houve vacinação de crianças nos Estados Unidos, a vacinação da Covid, mas ninguém foi obrigado. Aqui eu falei os países que não obrigam. Que não obrigam, tá? Foi isso que eu falei aqui ontem. E não que não vacinaram nos Estados Unidos. Lá não é obrigado. Ah, e deixo aqui, só para concluir, segundo a esquerda, lá não existe ciência, Rafael. Vereador Rafael. Estados Unidos não existe ciência, é um país atrasado, o Brasil está 10 anos na frente deles, tá? Por quê? Porque lá não é obrigado vacinar crianças com a vacina da Covid. Obrigado. Obrigado, vereador. Não sei se tem mais alguma parte, mas assim, eu acho que teríamos que fazer, de repente, como foi feito com a Greta, colocar na frente de uma tela, assistindo a explicação dos especialistas, mostrando os dados, estudos, e dizer que não, mostrar que não é achismo. E como eu falei no início, ontem, e como falou o vereador Rafael Bueno, foi conduzido com muita educação, muita informação, muito esclarecimento, e como foi falado desde o início, sem ideologia, sem imposição ou achismo. Então aqui eu lamento que ontem podia ter ficado questionado, inclusive os médicos, mas é melhor vir aqui falar pro cortezinho e jogar nas redes como se a gente tivesse feito algo aqui que tivesse uma desinformação. Sua parte, vereador Pedro Rodrigues. Vereador Andressa. Sua parte, vereador Pedro Rodrigues. Obrigado pela gentileza, vereador Daniel. A vereadora falou aqui que, tipo, como se a gente tivesse feito um ato tão importante, tão sério que foi essa audiência pública, né, com profissionais, com técnicos sobre o assunto, como se a gente tivesse trazido aqui qualquer conversa mesmo, né? Mas eu quero ler aqui a notícia, a informação para a vereadora, então. Se ela não tem a informação da obrigatoriedade, eu vou ler. Notícia agora de 2025. Está aqui. STJ confirma obrigatoriedade da vacina e legalidade da multa aos pais por recusa vacinal. STF destaca, ali a notícia aqui é grande, mas é do dia 21/3/2025. E se não está acontecendo aqui em Caxias, como já há controvérsias, né? Que a vereadora Daiane já trouxe outras informações aqui, se não está acontecendo, é sinal que está funcionando. Nós vamos continuar fazendo, Brasil afora. Porque é só você dar uma pesquisada, vereadora, já que você citou também o meu nome aqui, estou citando você, é só dar uma pesquisada de vários relatos que tem pelo Brasil afora do Conselho Tutelar com a polícia em casa, com a guarda buscando as crianças para ser vacinado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Obrigado. E vamos lá, pessoal, menos negacionismo. Encerrado o grande expediente, passemos ao espaço do pequeno expediente, com a palavra vereador Juliano Valim. Agradece a Abrimão, vereador Eloy Frisso. Agradece a Abrimão, vereadora Estela Balardim. Agradece. Marisol Santos, ausente. Vereador Ramon Teles, da tribuna. Bilhete único. Senhor presidente, nobres colegas, no dia de ontem eu fiz um vídeo que mostra a realidade da população caxiense. Hoje na Avenida Sinimbu são 2 quilômetros de estrada, partindo lá da Avenida Itália até a BR-116, 2 quilômetros. Destes, você leva em cerca de 11 minutos. Considerando uma velocidade a 40 km por hora, você deveria fazer esse trecho a cerca de 3 minutos. E você leva 11. Então, o que eu fiz? O vereador, ele deve auxiliar o executivo. Pega as demandas da sociedade e faz indicação para o executivo para tentar melhorar a nossa cidade, porque nós vivemos na cidade. Então, o que eu fiz? Coloquei todos os cruzamentos e entroncamentos que está com problema na sincronização. Ao meu ver, isso é fácil de resolver. Uma sincronização
de semáforos. E para minha surpresa, eu acho que é para surpresa de todos aqui, porque o trânsito está indo muito bem na cidade, nós tivemos diversas reclamações. Diversas reclamações. E eu acredito que para solucionar isso aqui, não precisa de muito estudo. Então eu vou citar aqui na tribuna. Se você pegar o seu veículo, faça esse teste na sua casa. Vivendo pela Avenida Itália, você vai ter um sinal fechado na Moreira César, depois na Coronel Flores, depois na Garibaldi, depois na Borges de Medeiros, depois na Vereador Mário Pesce, depois na 13 de Maio e por último na Angelina Miquelon. São diversas desacelerações e acelerações, fazendo você perder o seu tempo. Ou seja, o tempo que você teria para ficar com a sua família, para você fazer qualquer outra coisa, você está dedicando ao trânsito da cidade. Por ano, são mais de 5.110 minutos que você perde somente na Sinimbu. Tempo da sua vida exposto aos perigos do trânsito. Isso é simples de resolver. Basta uma sincronização de semáforo, trazendo a famosa onda verde. E por que isso é positivo para a cidade? Porque se você deixar os veículos andarem a 40 km por hora, você consegue trazer mais mobilidade urbana. Consequentemente, os ônibus não irão atrasar, porque os ônibus também são impactados, também realizam a frenagem, aceleração e desaceleração nos semáforos. Todos os veículos também realizam. E o trânsito de Caxias do Sul não ficará mais amarrado. Isso que eu estou falando somente na Sinimbu. O meu mandato será para tentar solucionar os problemas. E por que tentar? Porque não depende de mim. Depende da vontade da Secretaria de Trânsito. E aqui, eu acredito que é fácil de resolver a sincronização. Porque eu já vi que fazer um projeto lá para a Zona Leste é impossível. Aqui eu recebi uma resposta de 10 laudas dizendo que tudo que é a ideia da minha cabeça é impossível. Nada pode ser feito. Recebi aqui, 10 laudas. Improvável, impossível, não pode ser realizado. Tá bom, secretário, não tem problema. Enquanto isso, a população sofre. Mas, e aí hoje de manhã, ao invés de tentar resolver os problemas, o secretário de Trânsito me manda um vídeo. Me manda um videozinho. Tô trabalhando, vereador. É o mínimo. É o mínimo que se faz. Você consegue entender a gravidade disso? Um secretário me mandar um vídeo dizendo que está trabalhando. Eu vou mandar esse vídeo para o prefeito. E aí, secretário? O que eu quero saber se você está trabalhando ou não, se está recebendo o seu salário? É o mínimo que se faz. É estar trabalhando. Se não estiver, estaria errado. E a Secretaria de Trânsito não tem culpa do secretário que tem. A cidade não tem culpa do secretário que tem. Ele pode ser um ótimo pastor. Conduz a palavra de Deus na mais maravilhosa versão possível. No entanto, como secretário, ele é um péssimo secretário de trânsito. Caxias do Sul é a segunda maior cidade do estado. Nada pode, nada deve fazer. Ou seja, você que tem os seus problemas de logística diariamente, olha como é que tá aqui, ó. Olha como é que tá aqui. Vídeo de ontem. Para acompanhar, vereador. Para concluir, senhor presidente. Acabou o tempo? Acabou. Para concluir, senhor presidente. Secretário, o senhor quer resolver os problemas do trânsito? Olha o aplicativo Waze. Vê onde está vermelho, leva a sua equipe lá. Não basta só multar. Vai lá e soluciona, baliza. Eu duvido um fiscal de trânsito que tem um apitinho. Eu duvido se eles têm um apitinho. Eu nunca vi apitando na cidade para balizar o trânsito. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ramon. Com a palavra, vereador Cristiano Becker. Agradece e abre mão, vereador Andressa Marques. Senhor presidente, retomando o assunto anterior, mas também quero falar de outras questões, só gostaria de trazer algumas informações aqui a partir da fala dos colegas. Vereadora Daiane, segundo a Vigilância Epidemiológica, desde ontem nós não temos vacina infantil para a Covid.
talvez a informação que tenha chegado para a senhora na UBS tenha sido diferente, mas o que a secretaria nos passou foi que vacina infantil, no momento, nós não temos mais. Nós temos algumas doses da vacina para adultos disponível em UBS. Inclusive, a minha assessora foi fazer, quando a gente foi fazer a vacina para gripe, e a enfermeira informou que não poderia estar fazendo porque as vacinas iam ficar para os públicos prioritários. E aí, nobres colegas, só para poder reafirmar o que eu disse antes, né? Quando eu citei os exemplos de vocês, porque vocês afirmaram que os filhos de vocês não se vacinaram para a Covid, eu quis dizer justamente isso, que vocês tiveram a liberdade de escolher e ninguém obrigou. E eu não acho, vereador Pedro, que a melhor solução seja multar. Eu sempre acho que obrigar de forma coercitiva não é a solução. Eu acho que não é a solução. Mas as reflexões que eu trouxe foram, quando eu olho para a audiência pública de ontem, aqui, e aí os nobres colegas podem dizer, Andressa, deveria ter ficado o debate. Todo mundo que estava aqui tinha a mesma opinião, praticamente. A grande maioria. E aí, se a gente for pegar os profissionais, né, que estavam presentes aqui, gente, beleza, a vacina não é uma questão ideológica, senhor presidente. Dá uma parte, vereador. Mas vamos ver o posicionamento político dos médicos que estão ali, só por precaução. Uma das médicas, tenho certeza, que posou em fotinho com Bolsonaro, e não que ela não possa, né? A liberdade de expressão, ela existe, mas todos os médicos eram bolsonaristas, só por coincidência, vereador Pedro. Engraçado que todos os que eu pesquisei não tinha nenhum que ou não tinha um posicionamento político ou tinham alguma foto com o Lula. Então essas reflexões eu queria deixar aqui. E outra coisa, nobre líder de governo, acho que é importante o senhor vir aqui na tribuna e dizer que eu não tenho responsabilidade, o senhor é líder do governo. A nossa cidade lidera mortes por síndrome respiratória no Rio Grande do Sul. Neste ano, a cidade já soma 64 mortes. Idosos acima de 80 anos e mulheres são a maioria entre óbitos. O pavor do Gustavo, do Ideias, quando a gente for visitar, era que nós tivéssemos falta de leitos justamente para as pessoas que precisavam por conta de problemas respiratórios. Então, se o senhor é comprometido com a nossa cidade, esses problemas devem saltar os olhos. E não a questão, como eu falei, essa questão da obrigatoriedade, ela não é uma questão, a gente tem que dar exemplo e dizer que é importante vacinar. E como acontecia há um tempo atrás, onde pessoas de diferentes espectros políticos se vacinavam para dar exemplo para a população. Quem vinha aqui assistir aquela audiência ontem, a pessoa virava as costas e ia dizer, eu não vou me vacinar, porque a vacina vai me matar. Então, é essa a reflexão que eu deixo. O vereador Rafael comentou, se o senhor achou que era o caso de fazer audiência, ok, tudo bem. Eu achei perda de tempo, mas eu não falei que ela não deveria acontecer. A minha opinião era essa. Então, eu queria deixar aqui registrado isso, que é o meu posicionamento político. Eu sou a favor, sim, de democracia e liberdade de expressão, mas baseado em fatos concretos, não em fake news. A gente não pode distorcer as coisas para nos beneficiar. Sua parte, vereador. Vereadora, eu quero até pedir desculpa para a senhora e para a vereadora Estela, principalmente para a Estela, que depois a gente acabou tendo, né, uma discussão acirrada aí. Mas, quando a gente formalizou que o vereador Pedro pediu para que eu pudesse fazer via Comissão de Saúde, eu peguei a assinatura e estava... Do espaço, e vocês duas assinaram, depois queriam retirar a assinatura, só que já estava tudo edital programado, já tinha sido publicado a estrutura da Câmara, então não havia mais. E ninguém ia marginalizar vocês duas por terem assinado, jamais iria fazer isso. Mas, vereadora, eu quero parabenizar a assessoria do vereador Pedro, que quando vocês duas me chamaram, foram lá no meu gabinete, eu falei com o vereador Pedro e com a assessoria deles. Eu disse, eu quero que tenha algum técnico da Secretaria de Saúde. Eles disseram, Rafael, eu vi o áudio que eles trocaram com o secretário, com o diretor da Secretaria de Saúde, para trazer técnicos aqui. Então, ontem estava a presença somente do secretário falando em nome da questão técnica, sobre a questão de vacinas. Então, se não tinha um contraponto, eu sou testemunha disso, tem os áudios, as mensagens aqui, a assessoria do vereador Pedro, né, tem tudo que eles procuraram a Secretaria de Saúde para trazer um técnico para contrapor ou falar sobre a questão, mas não veio. Obrigada, vereador. A senhora podia sugerir também um técnico. Obrigada. Eu também não posso obrigar os profissionais, certo, a não se sentir à vontade para estar aqui, mas daí eu também já não sei a motivação, né? Aí não fui eu que propus a audiência também, e nem... né? Enfim, o que eu queria falar também sobre
um tema importante. Já foi falado aqui dos 12 representantes que estavam em Israel, né? Fica o questionamento, o que esses representantes parlamentares estavam fazendo lá, enfim. Nesse momento complicado que nós estamos vivendo, agora estão pedindo ajuda para o governo federal para ir buscar, né? Que engraçado, né, nobres colegas? O mundo, ele dá muitas voltas. E, para finalizar, senhor presidente, só queria dizer que o Brasil é meu país. Ontem, o governador brincou com o Eduardo Leite, com o governador do Paraná, dizendo que, que legal seria se nós separássemos o Sul do resto do Brasil. Eu queria dizer que isso é uma vergonha. Não representa o que nós do Rio Grande do Sul pensamos, porque se nós temos orgulho de ser brasileiro, a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro e não defender separatismo, ideias atrasadas, né? Nós pedimos desculpa ao resto do Brasil pelo posicionamento do governador do PL de Santa Catarina, porque quando nós precisamos, inclusive o Brasil inteiro estava aqui para nos apoiar, e agora veio o governador para dizer que quer se separar do resto do Brasil. Então, eu queria deixar o nosso posicionamento e dizer que não nos representa e que o Brasil é meu país com muito orgulho. Sou gaúcha com orgulho, mas acima de tudo brasileira. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Passo trabalhos para a vereadora Andressa Marques, para que eu possa me manifestar. Com a palavra, o vereador Lucas Carinhato. Obrigado. Tá quente essa sessão hoje, né? Mas vamos, Israel, faixa de Gaza, vacina, e acho que é isso aí mesmo. Faz parte, que bom. Para os anais vai ficar registrado que a Câmara de Caxias, né, em 2025, está conectada com os temas e cada um fala daquilo que quer e está tudo certo. O vereador Ramon não está aqui. O tema do transporte, para mim, também é caro. Tenho abordado isso. Já falei, mas vou reafirmar. Nós vamos a Goiânia a semana que vem. O vereador Fris tinha levantado esse tema numa das sessões. Temos vários municípios do Brasil que têm um sistema de transporte. Em geral, a gente pensa em Curitiba, mas não é só Curitiba, né? Vários estão um sistema de transporte muito mais avançado que o nosso. E Goiânia é um deles no que se refere a não mais fazer aporte de recurso financeiro para a redução do valor da tarifa, e sim recurso público para a compra de quilometragem. Vereador Rafael, o senhor que conhece Porto Alegre, o senhor sabe que para ir para Restinga no domingo, do centro de Porto Alegre, tem o mesmo número de linhas e itinerários que na segunda e na terça. Porque em Porto Alegre também se mudou a lógica de compra por quilometragem e não de recurso. Porto Alegre colocou o ano passado, pode estar errada a minha informação, mas algo em torno de 150 milhões de reais. 150 milhões de reais de recurso público, não na concessionária, porque aqui a gente tem receio, né? O ex-prefeito Cassado Guerra ajudou a criar esse equívoco na cabeça das pessoas, que é dinheiro para Visat, e não é. Mas então, só anunciando, nós vamos estar lá segunda, terça e quarta-feira, tratando desse assunto, conhecendo essas experiências, só que é um debate que nós vamos ter que enfrentar. Ou com responsabilidade, ou com senso comum. O senso comum vai dizer que nós vamos ter que dar dinheiro para a Visat. Mas aí nós vamos ter mais caro o transporte público e menos linha. Isso é uma coisa. E o que o vereador Ramon abordou, que é a questão da demora, isso também tem que ter responsabilidade, mas aí é o governo. Tem aí o plano de mobilidade. Por que nós não temos o fim da conversão na Pinheiro e na Sinimbu? Por quê? Eu não entendo, né? Eu tenho meu amigo lá, o Fiuza, mas vou falar até vou poupar o coitadinho do Fio, coitadinho no bom sentido, é meu amigo. Mas o Afonso que é o cara técnico. Por isso que às vezes eu não gosto desse discurso que nós temos que ter tudo técnico na secretaria. Porque tem que ser técnico, tem que ser técnico. Aí os técnicos que conhecem tal não bancam o que precisa bancar. Eu já vi o Afonso mudar de ideia aqui umas 4, 5 vezes no ano passado. Não, porque do ponto de vista da técnica é uma coisa, mas daí, quando vem uma força oculta, alguma coisa, o cara muda de ideia. Por que não botam em vigência o plano de mobilidade? Acaba com as conversão, porque senão um ônibus, na época do governo Alceu, o ônibus para sair da Avenida Itália pela Sinimbu até a BR-116 levava 20 minutos. Hoje ele leva 40, meus queridos e minhas queridas. É fato, é numérico. Vocês dizem, é matemático. Mas daí tem que tomar decisão política. Não adianta nós só botar
mais dinheiro e os ônibus não circular no centro da cidade. Então, aguardamos também essas ações. Por fim, eu quero reconhecer o esforço na área da saúde. Eu tinha agenda sábado com o prefeito lá em Monte Ibérico para tratar de uma questão de pavimentação. Não pude ir porque estava me recuperando de uma gripe forte. O prefeito esteve lá com a minha assessoria, agradeço, e vi o prefeito circulando nas entidades de saúde da cidade, isso é importante. Viu o secretário, o vereador Rafael Bueno, tem que cuidar da pressão, tem que fazer reeducação alimentar, nós, né, vereador? Mas importante, estamos aí, acho que é uma ação que tem que permanecer, né? Esses mutirões têm que permanecer, senão também é chover no molhado, né? Tem que ser perene isso. E eu só concluo, eu ouvi algumas pessoas falando sobre o tema da atenção básica, que é fundamental. Vereador Daniel Santos, um apelo ao senhor. Nós temos ACSs, poderíamos ter mais agentes comunitários da saúde. E uma demanda que não foi respondida para mim. Tem uma reunião com o secretário Geraldo. A prefeitura recebe um recurso do Ministério da Saúde que envolve, dentro desse recurso, o pagamento do 14º, que não é o nome, é incentivo financeiro. O Ministério da Saúde dá esse recurso para o município. E o município pode pagar o incentivo ou comprar EPI. Acontece que em Caxias não paga nem incentivo e nem compra EPI. A categoria reivindica que seja pago o incentivo. Então, eu estou solicitando uma reunião com o secretário Geraldo, falei com ele no dia 4 e 5 de janeiro sobre isso, mas tem que ter retorno, sob pena, né, da classe dos ACS seguirem reivindicando e pouco valorizados. Obrigado. Devolvo os trabalhos para o presidente Lucas Carenhato. Bate palma. Com a palavra, vereador Wagner Petrini, prejudicado o vereador Fantinel, prejudicado a vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, tem vários assuntos que eu quero falar aqui, mas primeiramente reiterar que foi ligado para 3 UBSs, 2 não tinham a vacina da Covid, porém a do Cruzeiro tem adulto e infantil. Tá? Adulto e infantil, a assessoria ligou e tem a vacina do Covid. E dizer, de repente a gente não foi obrigado, porque a gente não faz parte de quem recebe o Bolsa Família. Quem recebe o Bolsa Família na cidade, já tive diversas ligações que na UBS eles informam que é obrigatório. Certo? Sobre outros temas. Sobre a questão do transporte público em Caxias do Sul. Eu fui até buscar minhas mensagens, porque eu auxiliei, inclusive, a Secretaria de Transportes em algumas reuniões que eles fizeram pelas regiões. Quando foi na região oeste, para o plano de mobilidade, foi feito lá na Estação Cidadania Cultura, na qual eu coordenava, lá no Cidade Nova, e foram chamadas toda a população, né, enfim, e pessoas do grupo gestor para participar dessa audiência que foi feito lá. E, inclusive, na apresentação final, que foi dia 27 de março, né, nós fomos convidados, inclusive, para participar. Então, o plano de mobilidade está aí, porém, não é colocado em prática. Isso o vereador Eloy Frisso já trouxe, né, aqui, o vereador Lucas trouxe agora. Então, a gente precisa que esse plano de mobilidade seja colocado em prática. Afinal, foram 18 meses percorrido bairros da cidade, com técnicos, né, para verificar. Então, todo mundo elogia o plano de mobilidade, mas não adianta nada a gente ter um plano somente no papel. Isso é a mesma coisa, a gente fala da questão da represa. A gente conversou com o pessoal do SAMAI, tem o plano de contingência, principalmente da região lá do Dalbó, mas, por exemplo, ele está no papel. A gente precisa transformar isso em prática e a gente precisa de uma maior agilidade para isso. Mas falar especialmente da Secretaria de Trânsito, agradecer que eles estiveram ontem lá na Mário Lopes, onde a gente tem um problema lá desde a vinda do Via Atacadista, claro, é o futuro vindo, é o progresso vindo, porém, a gente acredita que toda a parte de transporte ali, de trânsito, deveria ter sido sinalizado enquanto o mercado estava se colocando naquela posição, inclusive com contrapartidas. Falamos com o prefeito em janeiro, por não admitirmos que o trânsito lá fosse desnivelado da maneira que estava e sendo coordenado por cones. Sim, o trânsito da Mário Lopes até meses atrás era por cones. Conversamos com o prefeito, conversamos com o Fiuza, com o Afonso, eles foram lá, fizeram as intervenções, a Codeca fez a parte do asfalto, porém a sinalização não tinha vindo ainda. O que aconteceu no final de semana, um motoqueiro caiu, né, dentro de um problema lá que
não estava sinalizado. Então, ontem a Secretaria de Trânsito estava lá, eu fui lá, conversei com o Sandro, também com o Jurandir, que estavam lá fazendo uma sinalização paliativa, né? Porque ainda falta o desenho técnico para fazer a sinalização final. Então, a gente pede uma questão de agilidade lá para essa finalização total, porque o Amário Lopes é a via de ligação com todos os bairros da Zona Norte de Caxias do Sul e a gente precisa de um trânsito bom, tem muitos veículos que passam diariamente lá. Então, agora o asfalto foi realizado pela Codeca, mas a gente precisa da sinalização final. Ontem tivemos a sinalização paliativa da parte principalmente do canteiro central. Agradecemos a Secretaria de Trânsito, mas precisamos que a parte técnica vá lá para mostrar realmente o desenho e que seja feita a sinalização final daquela via. Seu a parte, vereador Rafael. Vereadora Daiane, eu sei que foi uma cobrança do prefeito Adiló, inclusive, para liberar o alvará tanto lá do como é que é o nome do mercado? Do Via Atacadista e aqui do Forte também. Tá? Só que o Forte não cumpriu ainda. Eu vou fazer uma denúncia no Ministério Público, eu já falei para o Adiló e ele disse que tem que fazer mesmo, porque eles não estão cumprindo a questão do acordo para liberação. Tá? Eles falaram que iam fazer diversas intervenções. Mas só quero voltar à questão das vacinas, vereadora. Realmente é um tema que a gente tem que se preocupar. Porque o que acontece, colegas vereadores e vereadoras? Caxias tem recebido muitas migrações, né, de diversos lugares do país e também de imigrantes de outras nacionalidades, que a cultura, principalmente de outros países, é a questão da não vacinação. E nós estamos tendo o retorno de doenças que estavam extintas aqui no Brasil. Então, nós precisamos, para essas crianças, principalmente as pessoas de outras nacionalidades, retomar a questão da vacinação. Esse é o ponto principal, aquelas vacinações do calendário, né, de vacinação, o calendário obrigatório. Obrigado, vereadora. Então, era isso, né? Sinalizar a questão que a gente sabe da importância, os secretários falam da importância das coisas, mas a gente precisa que seja colocado em prática. Assim como o plano de mobilidade colocado em prática, a Secretaria de Segurança precisa nomear os guardas municipais, que falamos tanto, a gente precisa de diversas coisas na nossa cidade e não adianta os secretários dizerem, inclusive em audiências públicas, que são a favor, mas não colocar em prática a situação. Era isso, senhor presidente, muito obrigada. Obrigado, vereadora Daiane. Com a palavra, vereador Caleb Garbim. Presidente, meus últimos 5 minutos dessa sessão aqui, mas nada como um dia após outro, nada como uma parte após outro, como uma fala após a outra, né? Quando a gente tem a oportunidade de falar a verdade. Eu acho que tem gente acostumada a ler o Diário de Cuba e não consegue trazer a verdade aqui, né? A verdade é a seguinte, matéria do UOL, veja, o UOL não é um jornal de direita, o UOL tendencioso. Em 8 de junho, uma comitiva de prefeitos, vices e secretários municipais viajou para Israel a convite do país, para um evento de inovação em segurança pública, porque Israel dá exemplo nesse sentido. Durante a viagem, na noite da quinta-feira, dia 12, 4 dias depois que estavam em Israel, teve início o conflito por mísseis entre Israel e Irã. Desde então, os gestores brasileiros foram obrigados a permanecer em bunkers. Ainda bem que tem bunkers em Israel para poder se defender, né? Entre os representantes de cidades brasileiras estão, aí cita uma lista aqui de prefeitos, que inclusive nos orgulham, né, porque são do PL, são do PP, que estão buscando melhoria para a segurança pública nas suas cidades aí, secretários de segurança, né? E a ação de resgate das autoridades brasileiras foi intermediada pela Convenção Nacional dos Municípios, né, a CNM, pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Palácio do Planalto. Então, reestabelecendo a verdade, colega Bortola, reestabelecendo a verdade, não foram fazer turismo igual fez a Greta. Eles foram pesquisar sobre segurança pública, tiveram a infelicidade de ir 4 dias antes do conflito, dessa matança que está acontecendo, e precisaram ser transferidos, inclusive já estão em trânsito, saíram pela Arábia Saudita, pela Jordânia e já estão em voo vindo para o Brasil. Então, primeiro esclarecimento feito. Vereador Pedro Rodrigues, quero lhe parabenizar pela sua postura, especialmente pela sua coragem em propor essa audiência pública na data de ontem. Já havia lhe comentado, secretário, me ajuda aí, por favor, que eu... Na data de ontem, já havia dito a Vossa Excelência que não poderia estar em razão de um outro compromisso no mesmo horário, mas quero lhe parabenizar e também parabenizar o vereador Rafael Bueno, que na condição de presidente da Comissão da Saúde não se furtou e agiu de maneira democrática, republicana e diplomática ao permitir uma sessão, uma audiência, melhor dizendo, para debater do tema, vereador Rafael, em que pese as discordâncias profundas que tivemos, inclusive a discussão que nós tivemos aqui nessa manhã, a gente discute no campo das ideias, né? Mas se essa casa não pode debater assuntos sobre vacina, sobre liberação da cannabis, por exemplo, para tratamento médico e tantas outras coisas, então é o velho ditado, fecha a porta
e encerra o parlamento. Aqui é o lugar de nós debatermos. Alguém disse, muito bem dito, inclusive esses dias aqui na casa, que isso aqui é a maior arena de debates da cidade. Tanto é que o debate, inclusive, para a Prefeitura de Caxias acontece aqui. Segundo turno, inclusive, teve debate aqui entre os candidatos. Então, ou a gente aprende a conviver de maneira política e entende que um dia a gente ganha, outro a gente perde, ou a gente parte para a ignorância e acontece exemplos ruins que vem acontecendo dentro da casa. Então, eu quero deixar os parabéns ao senhor, também ao vereador Pedro, e, de fato, eu preciso relembrar os colegas, né, vereador Pedro? A audiência não foi para dizer que não deve se vacinar, foi dito que o quê? Quem quer vacinar, vacina, quem não quer vacinar, não vacina e ponto. Liberdade de expressão, liberdade individual, é isso que nós buscamos. Fala-se tanto em liberdade e democracia, e é o que a gente quer. Seu parte. Vereador Caleb, obrigado pela sua fala. Quero lhe pedir desculpas, senhor, daqui a pouco não gostou de alguma coisa. É no campo das ideias mesmo. Eu sempre vou debater isso aqui, né, no campo das ideias, no que eu acredito, no que eu estudei. De repente, aquilo que eu estudei também, até que eu leia outro artigo, outro livro, eu possa mudar de opinião. Sou sempre, né, disposto a mudar. Mas uma coisa que eu não mudo, né, é defender os interesses do nosso povo. A vereadora Andressa mostrou aqui que é o Brasil, mas eu sou gaúcho. Agora eu vi uma notícia, Leite diz que Rio Grande do Sul dará apoio financeiro ao Carnaval da Portela, mas que não pagará todo o desfile. Como assim o Rio Grande do Sul vai bancar um carnaval lá da Portela? Tá na 0 hora agora, sabe? Então, assim, ó, eu proponho a Câmara de Vereadores a gente elaborar em conjunto. Meu moção partido de repúdio. Tá na base. Vamos montar uma moção de repúdio. Tem meu voto. Se a gente puder, colegas vereadores, se quer dar esse dinheiro, dá pro Carnaval aqui de Caxias para melhorar o Carnaval. Agora, não botar no turismo lá do Rio de Janeiro. Tá? Então, assim, ó, colega, dá pra Semana Farroupilha, dá pra Parada Livre, dá pra outras coisas. Agora, tu vai dar dinheiro pra uma escola de samba lá do Rio de Janeiro. Não, não ter o que fazer enquanto as pessoas morrendo. Então, vereador, eu proponho que a gente possa, tá, montar uma moção de repúdio e a gente passar nos gabinetes contra essa ideia do governador. Obrigado, vereador Rafael. De fato, a discussão é sempre no campo das ideias, né? Eu acho que a gente tem que fazer uso do nosso mandato justamente por conta disso, né? Já está tão complicada a manifestação de parlamentares Brasil afora, perseguição, prisão. Então, a gente tem que aproveitar e fazer jus à tripartição de poderes e a oportunidade de manifestar. E já deixo aqui registrado, vereador Rafael, Vossa Excelência falou em moção de repúdio ao ato do governador, tem meu voto, meu apoio, porque, primeiro, nós, né? Obviamente, isso é ato populista para quem está como pré-candidato à presidência. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caleb Garbim, do São Caetano, do Esplanada. Com a palavra, vereador Iago Morandi, da tribuna. Eu nem iria... Presidente, eu venho para a tribuna aqui, não que eu tenha procuração para defender o Jorginho Melo, queria ter nascido naquele estado maravilhoso que a vereadora Andressa se falou aqui de morte, se preocupou com guerra, e seria bom elogiar, que é o estado mais seguro do país e o que menos tem mortes violentas, né? Então a senhora que se diz preocupada com as mortes deveria elogiar o Jorginho Melo e não vir aqui nessa bancada aqui na tribuna criticar, né? O governador de Santa Catarina. Uma parte, vereador. E queria dizer aqui que, se olhar todo o contexto da fala dele, né, é uma fala que os governadores bons não sabem mais o que fazer por conta de uma coisa que leva esse país ao caos, que é o Pacto Federativo. Então, quando ele critica, quando ele fala de separação, é uma forma de se expressar que não estão contentes com o Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo, vereador Andressa? Vou explicar para a senhora aqui. O Maranhão mandou 6,6 bilhões para a União, para Brasília, recebeu 21. O Rio Grande do Sul mandou 57 bilhões, recebeu só 13 milhões, o número da desgraça. Então, assim, o Maranhão, que o Flávio Dino, que era do seu partido, governou, e tem os piores números da história, né? E hoje ocupa um dos piores PIB, onde tem os piores índices de desenvolvimento humano, né? IDH do país. Também um estado muito inseguro, um dos piores do país, é por conta do Pacto Federativo, e isso nos deixa triste. Então, quando os governadores falam, uma parte, vereador, bravos em separação ou coisa assim, é nesse sentido, vereador Daniel. Então, aqui cabe a nós entender e lutar para que mudasse isso, quem sabe, né? Mas não tá falando mal dos governadores que têm números bons, né? E aqui eu queria também, né, elogiar aqui, que eu falei da questão do mutirão da saúde,
o pessoal da comunicação do prefeito, que fez muito bem os vídeos. Eu sempre digo que o marketing é bom, né, vereador Cristiano? Então, elogiar que o pessoal da comunicação que conseguiu em pouco tempo levar a mensagem onde iria ter os mutirões, conseguiu agregar bastante, tá? Fez ótimos vídeos, relatos de pessoas verdadeiras, é isso que a gente espera. Teve vídeo com um relato ali de uma pessoa que esperava 2 anos, né? Então aqui fica meu elogio ao pessoal da comunicação do prefeito, que está indo muito bem. Sua parte, vereador Daniel. Vereador Iago, em relação ao Pacto Federativo, muito bom o senhor trazer. Inclusive era isso também que eu iria falar. E eu acho que isso é uma coisa que é urgente, que precisa ser revisto. E já saliento aqui, não é tirar o direito de quem precisa em relação ao Bolsa Família. Mas a gente sabe que isso leva, inclusive, a muitos estados onde tem muito mais Bolsa Família do que carteiras assinadas. E é uma coisa leva a outra. Quando tu se contribui menos em imposto, tu recebe mais, uma coisa vai levar a uma certa consequência. E é injusto. Olha a quantidade de imposto que nós pagamos e quanto recebemos de volta. E em relação à saúde também, vereador, dá os parabéns, porque assim, os números foram 1.343 doses aplicadas de vacinas do calendário, 932 consultas médicas, 113 coletas de preventivo, 176 consultas ontológicas, 877 procedimentos odontológicos, 555 testes rápidos e 1.012 outros procedimentos. Então, parabéns à ação que tivemos agora no final de semana, parabéns ao prefeito e à Secretaria de Saúde. Aí, o líder do governo usando meu tempo para falar bem do governo, ele é esperto, mas beleza. Não, ele é malandro. Só querendo aqui dizer, né, alertar que o Pacto Federativo é igual nós ter 3 filhos, vereadora Daiane. E aí o filho que pior vai na escola é o que a gente mais dá mesada e mais dá incentivo. Ó, foi mal na nota, toma mais dinheiro, vai para o shopping gastar. E o que foi bem, tu acaba punindo. Então o estado pior recebe mais dinheiro da União. É isso que a gente tem que acabar, né? E aqui a vereadora antecedendo ali, falando sobre vacinas. A vereadora... Secretário, ó, o pessoal tá uma bagunça aí. Obrigado. Esse cara nasceu para isso. Aqui a questão, a vereadora Andressa falou sobre os médicos que poderiam ter trazido, ela poderia ter trazido médicos para dar um contraponto, né, como o vereador Pedro falou. E ela falou, eu não posso obrigar eles a virem. A gente não quer obrigar também as crianças a tomar vacina, é a mesma situação. E também, ela veio aqui e falou bastante da questão do Butantan, né? Mas também, né, o painho Lula deu 388 milhões para o Instituto Butantan. É óbvio que ele vai falar, né, que até o comunismo deu certo. Se precisar, o Instituto Butantan vai bancar essa pesquisa e vai falar. Então, recebendo dinheiro assim do governo federal, a gente fica desconfiado se realmente tem, né, uma questão, um fundo de verdade, ou se só por receberem dinheiro estão falando que o governo federal defende. Seria isso. Obrigado, vereador Iago. Com a palavra, vereador Daniel Santos, da tribuna. Não. Seguindo esse assunto da audiência pública de ontem, em nenhum momento, nenhum dos especialistas, nenhum dos vereadores, de nós aqui participantes, citou partido político, ex-presidente ou atual presidente em relação a isso. A senhora falou, porque os médicos eles tinham foto com o presidente Bolsonaro, mas os estudos e os relatos que eles apresentaram não tinha foto com ninguém e nem partiu sequer do presidente Bolsonaro. São estudos internacionais que comprovam. E quem está politizando, quem politizou, foi a senhora, de ponta a ponta. Então, é esse o ponto. O debate, como falou o Rafael Bueno, foi muito tranquilo, esclarecedor, até chegar hoje, aonde se politizou, polemizou e desinformou. Então a gente tem que ter cuidado e responsabilidade daquilo que se fala, não apenas jogar para o seu público e criar mais desinformação e intriga e briga, que não foi esse o propósito de ontem. Obrigado. Obrigado, vereador Daniel. Com a palavra, vereador Pedro Rodrigues. Da tribuna, vereador Pedro Rodrigues, do São Ciro 2. Senhor presidente, nobres colegas, quem nos assiste aqui dessa plateia aqui também, pessoal de casa, meu bom dia a todos. Quero dar as boas-vindas para o nosso colega, vereador Renato, que hoje de manhã não tive a oportunidade. E quero também, já de antemão, fui bastante citado aqui, quero dizer para a vereadora Andressa, que disse que foi, na opinião dela, uma perca de tempo essa
essa audiência pública, quero lhe dizer que, nesse sentido, a sua opinião para mim não vale nada, vereador, desse sentido da audiência. Sobre a Comissão de Saúde, quero agradecer na pessoa do vereador Rafael, os demais componentes que tiveram aqui, vereador Juliano Valim, entre outros, não vou ficar citando o nome de todos aqui, que deram abertura e condições para que acontecesse esse evento de ontem, né? Quero agradecer a comunicação da casa aqui, a imprensa de modo geral. Quero pedir também que a imprensa, a nossa imprensa, né, possa haver uma coerência nas informações das falas aqui, desde ontem, as falas de hoje, que a gente sabe que sempre vai reverberar, né, na imprensa. Então, eu peço que sejam coerentes, né, com as notícias, do qual até aqui eu não tenho tido queixa alguma. Quero também agradecer aos colegas que fizeram menção aqui, quero agradecer a todos aí pelo apoio, não vou citar nome, que são vários, exemplo do vereador Caleb, vereador Daniel, enfim, todos. A vacina contra o Covid-19 compulsória é relato de vários lugares do país, vereador Andressa. Eu não sei como é que pode, depende do lado, daí se pode buscar informação, é válido as notícias, é válido os relatos, e conforme o lado que a pessoa está, dá a impressão que daí não vale e não existe. Então, quando você fala aqui, eu vou exigir que traga aqui dados, comprovação, eu não vou ficar lhe pedindo, mas eu lhe peço que a senhora pelo menos assista, veja, pesquise, e veja dados de viaturas indo buscar crianças compulsoriamente em casa. Por exemplo, eu ontem mesmo recebi de um pai um formulário aqui do nosso município dizendo que era para ele assinar aquela folha com o consentimento e com consentimento que estava sendo avisado e tipo autorizando também que fosse feito todas as vacinações. Me pedindo a minha opinião. Eu digo, Caxias do Sul, até onde eu sei, e depois a gente posteriormente pode ter aqui a fala do nosso secretário-geral, do qual eu quero agradecer a presença dele aqui. Eu que convidei, quero deixar isso bem claro, que também convidei a todos, mandei convite para todos os vereadores, sim, momento oportuno, a todos os vereadores que viessem de direita, de esquerda, convidamos o conselho, convidamos o secretariado, o governo, mandei mensagem diretamente no WhatsApp do prefeito, pedindo que ele mandasse um representante, se ele não conseguisse, para nós, de fato, ter aqui o contraponto. Agora, quando vem aqui os técnicos, os médicos, os advogados, que entendem da coisa para não virar um debate político, daí não representa nada, não representa a ciência, não representa a verdade, não é aceito as informações, as estatísticas e os dados, daí é complicado. Então, deixa eu ver como é que a gente está sem tempo aqui. A sua parte, vereador Juliano. Vereador Pedro, ontem acho que foi bem importante porque estava lotado o plenário, né? Acho que é algo nobre e o pessoal foi em torno de 2h30 de sessão de audiência pública, né? Mas foi bem válido. Algo que me chamou a atenção, porque acho que veio só tirar foto, foi a presidente do Conselho Municipal de Saúde. Eu acho que ela teria que ter o dever, a obrigação de ter ficado até o final, porque é importante ter ambos os lados, né? Senão fica só um lado e tu não vê o outro lado da moeda. Então, como representa e foi eleita democraticamente pela população, acho que ela deveria estar aí presente dando esse parecer. Mas, num contexto geral, parabéns ao Geraldo, que veio representar o Executivo. Foi muito coerente na sua fala. E parabéns a todos os envolvidos, aí, a tua assessoria, enfim, a Comissão da Saúde, e através do nosso presidente, Rafael Bueno, que foi muito bem conduzido. E parabéns, vereador, por ter conduzido bem a audiência. Muito obrigado, vereador Juliano. E como foi falado de fatos, que não existem fatos, de Caxias do Sul, a gente viu 4 relatos de pessoas. Sabe o que é uma pessoa estar em perfeitas condições de saúde e em menos de 6 meses depois a pessoa está numa situação que todos que estavam aqui ou podem ver nos registros, os vídeos, os depoimentos dessas pessoas. Não, infelizmente não teve mais tempo à parte. Peço desculpa, vereadora. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Pedro Rodrigues. Encerrado o pequeno expediente, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Bom dia a todos e todas.
Encerrada a sessão ordinária desta terça-feira, primeira da semana, passamos ao espaço das entrevistas finais, ao lado aqui da vereadora do PL, vereadora Daiane Mello, da Zona Norte, do bairro Fátima de Caxias do Sul, usou o grande expediente. Vereadora, a senhora falou de um projeto de lei, né, para a questão, a gente sabe que infelizmente temos filas de esperas no Sistema Único de Saúde, seja por exames, por consultas, por cirurgias. A senhora pretende dar mais transparência até pela questão dessa espera, da colocação das pessoas. Como é que está essa situação no município? Bom dia, vereadora. Bom dia a todos que assistem à TV Câmara. Sim, a gente protocolou um projeto pedindo maior transparência na questão das filas de exames, consultas e cirurgias. É uma melhoria na lei já existente, 8397, né? Então, de junho de 2019. Então, a gente pede uma melhora nessa legislação, inclusive dando a transparência para as pessoas para verificar. Pois a gente tem os acessos à informação, tivemos agora através de um pedido de informação da Comissão de Saúde e temos mais de 107 mil pessoas na lista de espera. Mas não podemos esperar por pedidos de informação para ter esses dados nas mãos, inclusive para protocolar melhorias na questão de políticas públicas na saúde. Então, tendo esse pedido de informações em mãos, a gente verificou aí também a importância da aprovação do nosso projeto, que já deu constitucionalidade nos 2 órgãos. Inclusive, a Prefeitura parabenizou a questão do projeto, diz que no momento eles não têm TI para fazer isso, mas com certeza com a aprovação eles vão em busca dessa tecnologia. Então, seria importante a questão, né, da transparência nas unidades básicas de saúde, que é o ponto mais próximo da comunidade que busca esse atendimento no SUS, né, vereadora? Isso mesmo, a gente vê diversas reportagens, vídeos sobre a questão da saúde e diversos comentários de pessoas que estão em busca de saber em que posição que eu estou na fila, faz 2 anos que eu estou aguardando, faz 3, até 4 anos que estão aguardando aí uma cirurgia, 2 anos aguardando um exame, como a questão da ressonância, tomografias, enfim, mas daí ela chega no posto de saúde e ela pede, eu quero verificar em que posição que eu estou na fila. E a atendente do posto de saúde vai verificar e vai dizer para ela em que posição que ela está e o tempo médio de espera para esse procedimento. Obrigado, vereadora. Vamos fazer uma substituição de Zona Norte, de bairro Fátima, né? Tá chegando aqui. Obrigado, vereadora, pelo trabalho. Muito obrigado a todos e seguimos trabalhando, tanto protocolando projetos, quanto indo em busca de informações para trazer transparência para a nossa população. Eu falo em substituição da Zona Norte do Fátima, porque está chegando o vereador Renato Oliveira, que assumiu aqui o mandato por 30 dias, né? Já com pedido de licença do vereador Cláudio Libardi, do PCdoB. Vereador Renato Oliveira, que por 6 mandatos consecutivos ficou aqui à casa, voltando agora como suplente pela primeira vez, vereador ocupando a vaga do PCdoB. São 30 dias para representar, como a gente sempre sabe, do seu trabalho na Zona Norte, no bairro Fátima, mas também a comunidade de Caxias do Sul. Boa noite. Boa tarde. Ou bom dia ainda, né? Porque não almoçamos. Bom dia a todos, né? Para nós é sempre uma honra estar assumindo, né? Como tu disseste, já assumi, fui titular por 6 mandatos. Segundo o pessoal aqui da casa, diz que o vereador, a partir desse mandato que estou assumindo agora, o vereador ficou mais tempo aqui na casa, né? Com 7 mandatos, né? Mesmo que seja por 30 dias. Mas eu agradeço essa oportunidade, porque nós vamos trabalhar intensamente, fazendo o que a gente sempre fez aqui, né? Aquele feijão com arroz, como tu disseste, agora na Zona Norte. Já estive nesse meio tempo aqui, saí da sessão um pouquinho, fui na Secretaria de Habitação, falar com o secretário, sobre alguns problemas já tem casas com goteiras, né? Então, e a previsão é de chuva mais alguns dias. Então, uma senhora já tinha marcado com ela aqui hoje, 10h30, ela veio aqui, já fomos na secretaria. Então, nós vamos continuar o nosso trabalho que a gente sempre fez todo esse período que estamos por aqui, né? Então, nós vamos continuar e já procuramos, estamos agendando com outros secretários para poder fazer algumas visitas para que no transporte, no urbanismo. Com certeza, vamos fazer esse trabalho que a gente sempre fez com muito afinco para toda a população que sempre nos apoiou. Foi quase 2.000 votos que a gente fez, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, como seja o primeiro dia parece que chama o primeiro mandato, o primeiro dia, estamos aqui com o GAR, mesmo que seja só 30 dias, queremos trabalhar intensamente para essa comunidade.
Vereador, também a gente viu durante toda a sessão de hoje, né, durante a sua chegada, os parlamentares de todos os partidos, de todas as ideologias, saudando a sua volta. Também é um reconhecimento pelo trabalho realizado. Eu fico bastante contente, né, quando a gente, que nem tu disseste, independente de partidos, né, todos ou outros vieram me cumprimentar depois que não tiveram tempo, então eu fico contente pela recepção que tive na casa, né, porque para mim eu sempre procurei plantar o bem, né, e agora eu reconheço isso quando vejo as pessoas, independente de partido, que as pessoas têm uma posição, eles têm outra, mas o respeito é sempre o mesmo, aqui ou lá fora. Então, quando estive aqui, quando as pessoas chegaram na casa, né, eu recepcionei eles, fui o mais transparente possível, procurei auxiliar, procurei ajudar. O feijão com arroz que eu sabia, procurei transmitir aos outros, né? E agora eu fico bastante contente quando as pessoas, como tu disseste, vários vereadores se manifestaram, né? E outro dia, quando foi anunciado, que o Cláudio anunciou que ia te tirar a licença, as pessoas também se manifestaram e hoje com mais afinco ainda. Então, eu agradeço mais uma vez todos os colegas que já trabalharam comigo, mas também esses outros que hoje estão nessa legislatura nova. Vereador, obrigado pela participação. Conte com a gente da comunicação, sempre bom tê-lo aqui na Câmara de Vereadores. Muito obrigado, um grande abraço a todos e parabéns pelo trabalho que sempre a gente sabe do teu trabalho que tem feito aqui, também fora daqui, o teu trabalho que a comunidade reconhece o teu trabalho. Muito obrigado. Obrigado, vereador Renato Oliveira, vereador do PCdoB, que assume pelos 30 dias da licença do vereador Cláudio Libardi, do PCdoB. A cobertura completa dessa sessão, que durou mais de 3 horas, com diversos pontos polêmicos sobre a questão de vacinação, guerra, na questão do Irã, de Israel, enfim, diversos pontos que foram debatidos, também a ordem do dia votada, você confere nas nossas redes sociais, no @Câmara Caxias, também no nosso site, camaracaxias.rs.gov.br. TV Câmara Caxias, a voz da comunidade.